Eu escondi minha identidade como filho único do homem mais rico do mundo e tive um romance puro com a CEO. Justo quando eu estava prestes a contar a ela minha verdadeira identidade, ouvi seu grupo de amigas falando em uma língua estrangeira na minha frente. Você vai voltar para casa para um casamento arranjado em breve. E quanto a esse namorado que você está tendo? Terminou? E Evan Xuan balançou suavemente o copo de vinho que segurava. Não terminou. Eu gosto muito dele. Mas ele vem de uma família muito pobre. Não pode apresentar a família. O casamento arranjado é apenas para dar uma satisfação à família. Ele é o verdadeiro amor. Na hora, serei capaz de esconder isso dele. É só mantê-lo fora de vista. Elas conversavam tão descaradamente. Só pensaram que eu era pobre e não entendia língua estrangeira. Eu não disse a elas que, na verdade, eu entendo línguas estrangeiras. Enquanto ela fazia juras de amor eterno, ela já havia aceitado o casamento arranjado da família. Eu usei a desculpa de ir ao banheiro. Assim que saí, liguei para casa. Mamãe e papai. Eu decidi. Estou disposto a voltar e herdar a fortuna da família. Ao ouvir o filho finalmente ceder, meus pais do outro lado da linha estavam extremamente felizes. Lembrei da namorada com quem escondi minha identidade. Não consegui evitar e perguntei: sua namorada vai voltar com você? Não vai. Pretendo terminar com ela. Minha voz involuntariamente ficou um pouco mais baixa. Daqui a uma semana, vou resolver todas as pendências aqui. Depois de conversar mais um pouco, eu desliguei o telefone. Guardei o celular e voltei para a cabine. O barulho da cabine estava. Quando abri a porta, eu pausei por um momento. Mas eu parecia não perceber. Fui direto até Evan Xuan e me sentei ao seu lado. Ela desviou um pouco da conversa para me olhar, olhando para mim, que estava sentado quieto. Xing, que ligação demorou tanto? Eu ainda não tinha falado, quando outra voz me interrompeu. Não havia nenhum estrangeiro presente. A pessoa disse uma frase em uma língua estrangeira. Irmã Van Xuan, quando você e Rei Bai pretendem se casar? Ao ouvir essas palavras, minha mão segurando o copo apertou levemente. E Evan Xuan ainda estava com aquele jeito despreocupado. Depois de me olhar por um momento, ela respondeu a pergunta em uma língua estrangeira. A data escolhida pela família é daqui a 15 dias. Ao ouvir isso, todos na sala olharam para mim ao mesmo tempo. Uma das amigas expressou certa curiosidade. Se você se casar com Jian Yubai, e o que será de Gu Xing? Terminaram? E Evan Xuan balançou a cabeça. Ela tomou um gole de vinho e então começou a falar. O casamento é apenas para dar uma satisfação à família. A única pessoa de quem gosto é Gu Xing. Assim que essas palavras saíram, o ambiente ficou cheio de risadas. As vozes de brincadeiras de todos foram surgindo aos poucos. Irmã Van Xuan, por que você ainda está falando sobre um amor puro? A diferença de status é tão grande. Então você realmente se importa com ele. Ela virou a cabeça e olhou para mim. A ternura e o amor nos olhos são intensos a ponto de não se desfazerem. Não disse uma palavra, mas respondeu perfeitamente a essa pergunta. Alguém olhou para ela, admirando sua aparência de romântica incurável. Parece que você realmente se apaixonou. Mas falando nisso, ele realmente não entende idiomas estrangeiros? A pessoa só tinha perguntado por perguntar. Quem diria que os outros ouviriam o que ela disse? E todos começaram a rir. Gu Xing vem de uma família difícil. Onde ele teria dinheiro para aprender uma língua estrangeira? Fique tranquila, ele com certeza não entende. As vozes zombeteiras de todos ecoavam em meus ouvidos. Ninguém percebeu. Eu, ao lado, estava respirando levemente apressado. A mão que segurava a taça de vinho já estava com os nós dos dedos brancos. Eu não disse a eles. Na verdade, eu entendo a língua estrangeira. Afinal, eu nunca fui um garoto pobre sem dinheiro. Mas sou o filho único do homem mais rico do mundo. Depois de 5 anos juntos, Evan Xuan foi muito boa comigo. Mas ela nunca me levou para conhecer os pais dela. No início, eu achava que ela apenas estava ressaltando nossa diferença de classe. Afinal, a família Yi é uma das mais influentes de Haishen. Por isso, eu já me preparei desde cedo. Planejava me confessar sobre minha identidade. Eu sou o filho único do homem mais rico. Só não quero viver para sempre sob as asas protetoras dos meus pais. Só então decidi esconder minha identidade e sair para ganhar experiência. Mas o momento foi tão oportuno. 3 dias atrás, eu vi no escritório dela um convite de casamento vermelho. O noivo era um jovem da família Jian. E a noiva, pasmem, era Evan Xuan. Enquanto ela estava íntima de mim, ela já havia aceitado um casamento arranjado pela família. Na verdade, enquanto me chamava de meu marido, ela também estava ocupada se casando com alguém de sua classe social. E um marido aprovado pela família dela. Naquele momento, de repente, senti que não havia mais necessidade de dizer algo. A partir de agora, ela vai se casar. Eu vou herdar o patrimônio da família. Todos eles têm um futuro promissor. Depois de algumas rodadas de drinks, o grupo estava se divertindo muito. A noite estava caindo.
Assim, todos se dispersaram e se prepararam para sair. Eu segui todos para fora da sala privada. Apenas havia dado alguns passos. Então, ouvi uma voz estranha vindo de trás. Ei, grande jovem! Eu parei e me virei. Foi então que percebi que me chamavam. Era um parceiro de negócios que sempre procurava meu pai. Um colaborador. Suspirei involuntariamente. Eu não queria revelar minha identidade, pensando em como me passar desapercebido. Uma das amigas que estava atrás de Evan Xuan. Ela me lançou um olhar de cima a baixo e soltou uma risada sarcástica. Que grande jovem é este? Gu Xing? Com tudo que ele está vestindo. As roupas dele custam mais de 300? Como ele poderia ser um grande jovem? Isso é uma piada enorme. Assim que essas palavras foram ditas, houve uma onda de risadas. Eles não falaram em outra língua. Eu ouvi as provocações deles. Contudo, não demonstrei nada. Na verdade, foi Evan Xuan quem ficou irritada. Ela lançou um olhar de advertência para aquele homem. Aquele homem, um tanto desinteressado, se conteve um pouco. Ele não riu mais assim, descaradamente. Os outros também, ao receberem aquele olhar de advertência, gradualmente, foram se calando. Aquele homem também não veio atrás. Eu segui atrás de Evan Xuan. Nós dois voltamos para casa em silêncio. Ao chegar em casa, ela trocou de sapatos. Só então falei de repente. A partir de agora, eu não vou mais te levar a esse tipo de evento. Minha expressão continuou calma. Mesmo sendo indiretamente expulso do círculo dela, também não houve a menor mudança. Apenas perguntei: você acha que eu te envergonhei? Ela riu involuntariamente e pensou em dar um abraço. Mas eu me desviei. Só pude explicar impotente. O que você está pensando? Eu só não quero que você passe por dificuldades. Mas nossas identidades estão em níveis diferentes. Sempre enfrentaremos essa situação mais tarde. Sua família nunca te pressionou para um casamento arranjado? Eu a observei, tentando ver um traço de insegurança em seu semblante. Mas mesmo ouvindo essas duas palavras, casamento arranjado, Evan Xuan apenas endureceu o semblante por um momento. Ela logo voltou ao seu estado habitual. Xing, você só precisa saber que a pessoa que eu amo é você, e isso é suficiente. Quanto a outras questões, eu encontrarei uma maneira de resolvê-las. Se eu não tivesse observado atentamente, não teria percebido que havia algo de diferente nela. Depois de falar, Evan Xuan foi ao banheiro se arrumar, olhando para suas costas enquanto ela se afastava. Eu não disse nada, mas não pude evitar de pensar. O que você chama de solução? É só seguir os conselhos da família. Casar. Manter outro por fora? Não muito longe. Um sinal de mensagem soou na direção do criado mudo. Era o celular de Evan Xuan. A senha dela nunca foi escondida de mim. Eu desbloqueei o celular dela facilmente. Cliquei na interface da mensagem e dei uma olhada. Era uma mensagem de Jian Yubai. WN Xun. Amanhã iremos conhecer os pais um do outro. Se você não ficar aqui hoje, algum idoso saberá sobre nosso casamento falso? Eu sei que você ama seu namorado, mas pelo menos nestes dias, você pode me dar uma aparência decente? Embora as palavras sejam humildes, mas eu percebi sua intenção. No começo, era por causa dos pais de ambos, implorando para que ela ficasse junto. E depois? Apenas continuará usando essa desculpa, passo a passo, piorando progressivamente. Mas isso não me diz respeito mais. Eu já decidi partir. Pensando assim, eu marquei a mensagem como não lida novamente. Então coloquei o celular de volta. Não muito tempo depois, após se arrumar, Evan Xuan saiu, pegou o celular e deu uma olhada. No segundo seguinte, ela olhou para mim com pesar. Xing, a empresa de repente teve uma urgência e preciso ir lá. Não voltarei hoje à noite. Descanse bem sozinha. Ela saiu com pressa. Não teve tempo de se preocupar com minha reação. Também não percebeu que antes eu sempre a acompanhava até a porta. Reclamar para ela. Esperava que ela pudesse dedicar mais tempo a mim. Desta vez, no entanto, não me reteveiu nem um pouco. Observei sua figura se afastar cada vez mais. Um ping do celular. Evan Xuan tinha acabado de sair. Meu celular também recebeu uma mensagem. Assim que eu disser uma palavra, Van Xuan virá me procurar novamente. Amanhã nós teremos que conhecer os pais. Quando realmente nos casarmos. O que você é, afinal? Uma amante que não pode ser vista? O que Jian Yubai disse era muito desagradável. Mas o que me incomoda mais é esta faca que os outros usaram para me ferir. Era algo que eu achava que poderia ser para sempre. Dada de mão própria pela minha namorada de toda a vida. E Evan Xuan pode não saber. Mesmo que eu não tenha descoberto aquele convite. Ela não conseguirá esconder por muito tempo que vai se casar com outra pessoa. Porque no dia seguinte em que descobri o convite, Jian Guobai me adicionou como amigo. Esses dias ele tem me enviado várias imagens provocativas. Havia fotos de Evan Xuan acompanhando Jian Yubai provando roupas de casamento. Há fotos deles juntos visitando o local do casamento.
uma depois da outra. Destruiu completamente todo o meu amor por Ye Van-Chuan. Naquela noite, Ye Van-Chuan não voltou. Eu não me importei nem um pouco com isso. No dia seguinte, ao acordar, eu fui direto à empresa para pedir demissão. Fiz todo o processo de demissão no mesmo dia. Aproveitando o horário de almoço, eu e colegas almoçamos juntos lá embaixo. Depois que ouviram que eu já havia completado os trâmites de demissão, um colega que tem um bom relacionamento comigo não pôde deixar de brincar. Ultimamente, sempre vejo vídeos que dizem que de repente, os colegas que saíram do trabalho foram voltar para herdar a fortuna da família. Xing, você saiu do emprego tão abruptamente? Não é que você também vai voltar para herdar a fortuna da família, né? O colega apenas comentou por acaso, mas eu apenas acenei com a cabeça levemente. É verdade. Vou herdar os negócios da família. Todos ficaram em silêncio por um momento. Em seguida, começaram a rir como se fosse uma só pessoa. Todos levaram essa frase como uma piada. E não a levaram a sério. Eu sorri. E não dei mais explicações. Depois de terminar de comer, fui e organizei minhas coisas, colocando tudo na mala. Voltei para casa diretamente com a caixa nos braços. Quando voltei, Ye Van-Chuan estava em casa. Ao me ver chegando com uma mala, ela ficou um pouco intrigada. Eu pedi demissão. Eu acenei com a cabeça. Segurando a mala, fui em direção ao meu quarto. Mas as sobrancelhas dela estavam bem franzidas. Ela abriu a boca e me chamou. Você não gostava muito desse trabalho, certo? Como você decidiu sair de repente? Eu hesitei. Olhei para ela e sorri. Porque a partir de agora, tenho um trabalho que realmente quero fazer. Ao ouvir isso, Ye Van-Chuan não fez muitas perguntas. Apenas disse: se o trabalho estiver muito cansativo, eu volto. Ver você se matando de trabalhar todos os dias me deixa triste. Xing, você precisa saber que eu posso te sustentar. Eu balancei a cabeça e disse palavra por palavra. Eu não sou propriedade de ninguém. Ye Van-Chuan ficou surpresa por um momento. Como eu poderia ser uma propriedade? Eu não quero ouvir mais. Interrompi-o. Por que você voltou tão cedo hoje? Não fui para o escritório. Ultimamente, o trabalho tem sido tão intenso que não tive tempo para você. Hoje, eu estava pensando em arranjar um tempo para ficar com você. Depois de dizer isso, as sobrancelhas dela se relaxaram. Ela se tornou novamente aquela namorada que sempre me obedecia. O que você quer fazer? Comer comida ocidental ou ir ao cinema? Hoje, não importa o que você queira fazer. Eu estarei com você. Se o meu eu de antes ouvisse isso, neste momento, certamente estaria extremamente feliz. Afinal, eu também sei. Ela é a herdeira do grupo Ye. De fato, há muito trabalho a ser tratado todos os dias. Por isso, ela está disposta a dedicar tempo para me acompanhar nas coisas que quero fazer. Pelo menos pode provar. Eu ocupo uma grande parte do coração dela. Mas agora, olhando para ela, no fundo, não consigo evitar pensar. Será que é porque o trabalho está muito corrido? Ou será que está muito ocupada com os preparativos do casamento? Como ela consegue, afinal, ao mesmo tempo, preparar o casamento com outro homem? E ainda me mimar? Dizer que o único que ela ama sou eu. Mas no final, eu não desmascarei a mentira dela. Afinal, só restam mais alguns dias. Então, naturalmente, eu desaparecerei da vida dela. Desapareceu da vida sem deixar rastros. Eu balancei a cabeça, rejeitando a proposta dela. No final, pensei um pouco e disse: você pode fazer uma limpeza de primavera. Muitas coisas na vila são muito velhas. Manter não tem utilidade. E Ye Van-Chuan concordou. Ela me acompanhou para limpar por um bom tempo. Mas, ao final da limpeza, descobri que as coisas que eu organizei eram todas versões de casal que compramos juntos. Desde copos até acessórios. Desde roupas até chinelos. Todos foram jogados sem hesitação na lixeira. O sorriso dela foi desaparecendo à medida que os itens de casal que foram descartados aumentavam. E seu rosto foi se tornando gradualmente rígido. Até que a última peça foi jogada fora. A ansiedade em seu coração já não podia mais ser escondida. Xing, você sabe de algo? O que eu poderia saber? Você está escondendo algo de mim? Eu ergui as sobrancelhas. Olhei para Ye Van-Chuan. Evitei sua pergunta e retruquei. Ela desviou o olhar, não ousando olhar em meus olhos. Ficamos em silêncio por um momento. No final, ainda não respondeu diretamente. Ele apenas não segurou minha mão. Xing, não importa o que aconteça. Você só precisa lembrar. Eu amo a você. Eu mordi meus lábios. Não disse mais nada. Depois de terminar a limpeza geral, Ye Van-Chuan ainda insistiu em me levar para sair em um encontro. Eu temo que ela perceba algo diferente. Então não houve mais recusa. Ela me levou para comer. Vimos um filme. O carro parou finalmente em um local de leilão. Estávamos prestes a entrar, quando vimos um homem vestido com um terno refinado. O homem estava vindo em nossa direção. O semblante dela passou por uma estranheza momentânea.
Eu percebi instantaneamente. O que aconteceu? Encontrei um conhecido. Assim que ele terminou de falar, o homem parou na nossa frente. Ele sorriu e nos cumprimentou. Evan Xuan fez a apresentação no momento certo. Ele é o filho da família amiga da minha família, Jian Yubai. Depois de falar, ele hesitou novamente. Só então ele começou a me apresentar. Ele é meu namorado, Gu Xing. Ao ouvir a apresentação tão diferente entre os dois, o sorriso no rosto de Jian Yubai congelou instantaneamente. Depois de um momento, ele forçou um sorriso e estendeu a mão para mim. Já ouvi falar que o namorado de Van Xuan é muito bonito. Hoje, ao vê-lo, realmente não é só fama. Enquanto falava, no dia anterior, na minha frente, usando outra língua, aquela turma de amigas que riu de mim também se aproximou. Na direção que eu não conseguia ver, piscou para Evan Xuan. Só então percebi que este encontro não era por acaso, mas sim que elas trouxeram Jian Yubai intencionalmente. A raiva dentro de mim fervia. Mas se eu explodisse de repente nesta situação, ficaria ainda mais difícil de explicar. Sem opções. Só consegui reprimir toda a minha raiva. Em um leilão, o lugar de Jian Yubai estava ao lado de Evan Xuan. Não é provocação como nas mensagens de texto. Na realidade, ele é muito conhecedor. Ao saber que Evan Xuan tem interesse por porcelana, então ela conversou longamente sobre esse tópico. E Evan Xuan também passou da rejeição inicial. Ela começou a se inclinar gradualmente em direção a ele. Até que eu tossi uma vez. E Evan Xuan acabou de se lembrar que ela me deixou de lado. Ela rapidamente disse com um tom suave: "Você não está entediado? Xing, eu sei que você não se interessa por isso. Se você se interessar por algo, pode simplesmente dar o lance." Eu ainda não tinha falado. Atrás dela, os sussurros de suas irmãs podiam ser ouvidos novamente. Embora ela tenha diminuído a voz deliberadamente. Mas como havia apenas uma fileira de assentos entre nós, eu ainda conseguia ouvir suas vozes claramente. A irmã Van Xuan realmente sabe como manter as aparências para ele. E se ele estiver interessado? E daí? Ele não entende nada. Temo que nem sabem como levantar o cartão de lances. Haha. Exatamente. Uma sessão de leilão da alta sociedade. Ele com certeza é novato aqui. Algumas pessoas estavam conversando. E ainda lançaram um olhar desdenhoso na minha direção. Quem estava sussurrando? Mas eu tenho a impressão de que elas estavam falando de propósito para si mesmas. Eu não me importei. De qualquer forma, nos veremos depois. Elas terão que se curvar respeitosamente na minha frente. Me chamem respeitosamente de Sr. Gu. Nesse momento, a negociação do item anterior foi concluída. A próxima peça da coleção foi trazida. Era uma escultura em jade de um pinheiro e uma garça, simbolizando longevidade. De qualidade excepcional. O mais importante é a apresentação do anfitrião. Disseram que era uma obra de arte de Ling Seng, o pai da escultura em jade. Ao ouvir essa apresentação, Jian Yubai imediatamente ficou animado. Ele levantou o cartão de lances que estava na mão. Van Xuan. Essa peça tem um valor de colecionador extremamente alto. Depois de amanhã é o aniversário da vovó Ye. Justamente pode ser comprado como presente de aniversário para a vovó Ye. No momento em que ouvi o nome Ling Seng, eu automaticamente olhei para as obras no palco. Dei uma rápida olhada. E então desvio o olhar. A voz era calma e serena. Mas foi como jogar um balde de água fria na cabeça de Jian Yubai. Isso é falso. Jian Yubai olhou para mim incrédulo. Ele estava prestes a perguntar o que um caipira como você sabe. Mas ao ver Evan Xuan ao meu lado, ele ainda conseguiu conter a raiva e sorriu. Como o Sr. Gu percebeu? Porque é verdade. Foi dado à minha avó pelo filho do homem mais rico do mundo, o jovem mestre da família Gu. É a única do mundo. Verdadeira na casa dele. Essa no palco certamente é falsa. Eu apenas queria avisar. Mas ao dizer isso, Jian Yubai de repente soltou uma risada. Até mesmo o grupo de irmãs atrás de Evan Xuan começou a rir descaradamente. Se você não entende, não finja que entende. É realmente vergonhoso. Exatamente. E ainda foi dado por um filho do homem mais rico. Será que você realmente viu isso debaixo da cama? Não pense que você também se chama Gu, né? Você pensou que poderia se aproximar do jovem mestre da família Gu, não é? As risadas do grupo foram aumentando. No final, foi Evan Xuan que, com um rosto sério, impediu as suas ironias e zombarias. Ela me olhou, segurou a minha mão. Xing, eu sei que você leu alguns livros sobre apreciação recentemente, mas o nível de apreciação não pode ser aprendido apenas dos livros. Jiubai frequenta leilões desde criança. Ele também tem um bom conhecimento em escultura de jade. Ele, sem dúvida, entende mais do que você. Ela não disse nada que fosse exagerado. Mas nas entrelinhas, também achou que eu estava falando bobagem. Eu soltei uma risada. Não disse nada. No final, Jian Yubai gastou 1 bilhão. Pagou um preço alto por aquela escultura de jade. No momento em que a vi passando o cartão, eu ri.
Não sei como a senhora Yi reagiria ao saber que ela gastou 1 milhão de yuans para comprar uma escultura de jade falsa para ela. E qual seria a sua reação? Eu não o impedi. Também não me importei. Levantei-me e fui ao banheiro. Assim que terminei de lavar as mãos, uma voz familiar veio de trás de mim. Gu Xing. Eu pensei que havia falado claro o suficiente. Você ainda tem coragem de ficar aqui sem vergonha. Então você realmente quer ser a terceira pessoa? A voz dele era aguda e estridente. Era completamente diferente do rico maduro e elegante de antes. Levantei os olhos indiferentemente. Virei-me para olhá-lo. Senhor Jian, espero que você entenda. Quem esteve com ela por 5 anos sou eu. Terceira pessoa. Essa palavra não se aplica a mim, certo? Depois de dizer isso, eu estava pronto para passar por ele e ir embora. Mas ele ainda não estava disposto a me deixar ir. Ele continuou a me ridicularizar com um sorriso frio. Sim, estivemos juntos por 5 anos. Ela não vai se casar com você de jeito nenhum. Você nunca pensou por quê? Eu sou o herdeiro da família Jian. Ela é a herdeira do grupo Ye. Eu e ela somos de mesma classe social. E você? Tem um pai em casa. Uma mãe doente. Uma família tão pobre e desestruturada. Não preciso de nada. O que há em você que a faz merecer ela? Parei por um momento. Essa situação é apenas algo que eu inventei. Mas eu realmente nunca pensei nisso. E Evan Xuan também contaria isso a Jian Yubai. Não pude deixar de rir de mim mesmo. Se eu realmente tivesse uma família assim, isso significa que o namorado dela, a pessoa que diz que a ama só pode ser o namorado dela. Estar obcecada por outro homem é a terceira facada que me fere. Não sou digno de ela. Meu coração doeu enquanto olhei para Jian Yubai. A frustração reprimida no fundo do coração finalmente se dissipou. Vocês realmente são um par perfeito. Eu desejo que vocês tenham um final feliz. Depois de dizer isso, eu me virei e fui embora novamente. Eu não demorei muito para sair. O telefone tocou. É a ligação da minha mãe. Xing, volta logo. A família está te esperando. Eles prepararam um monte de presentes para você. Eu e o NB compramos um castelo para você no exterior. Sua tia comprou um relógio de diamante para você. Dizem que foi usado por um rei da Inglaterra. Seu tio também. Preparei um carro de luxo para você. Enquanto ouvi a mãe do Gu falar incessantemente sobre a família. Quantos presentes prepararam para meu retorno? Eu estava com uma expressão de impotência. Mãe, eu estou voltando para herdar a fortuna da família. Não para desperdiçar a fortuna. Assim que terminei de falar, uma voz familiar veio de trás de mim. Que herança de família! Eu parei, instintivamente desligando o telefone. No fundo, não pude deixar de suspirar. Como essas pessoas são assim? Gostam de ficar atrás dos outros e falar de repente. Eu me virei e vi a expressão não muito bonita da Van Chun. Após um momento de hesitação, eu finalmente falei uma explicação. Não é nada. Apenas um colega antigo perguntou o que eu planejava fazer após sair do trabalho. Eu brinquei com eles. Dizer que voltaria para casa para herdar a fortuna da família. E Evan Xuan franziu a testa. Ele claramente não é uma pessoa que gosta de brincar assim. Ela sentia instintivamente que havia algo errado. Estava prestes a falar. Eu dei vários passos para fora. Chame-a de volta. Não vá embora? Há algumas peças de joias para mostrar. Ao ouvir isso, Evan Xuan pensou que eu queria comprar algumas joias. Assim, ela acenou com a cabeça e me seguiu. Ao voltar para o local do leilão, Evan Xuan arrematou as próximas peças. Todas as joias foram compradas a preços altos. Depois que foram embaladas, foram entregues em minhas mãos. Eu olhei para a caixa nas minhas mãos e falei suavemente. Eu não preciso dessas coisas. Evan Xuan sorriu e me segurou. Você vai se acostumar com isso. Não tenha medo de gastar dinheiro. Eu vou te comprar isso para a vida toda. Eu movi os lábios. No final, ele não conseguiu dizer o resto das palavras. Eu não uso essas coisas que valem milhões. Minha coleção de joias. Cada uma valendo mais de 1 bilhão. O leilão já terminou. As pessoas começaram a sair uma a uma. E Evan Xuan e nosso grupo também não ficaram muito tempo. Todos vieram de carro. Na verdade, bastava que cada um voltasse para casa. Mas, exatamente quando entrei no carro, o carro nem tinha ligado ainda. A janela do passageiro foi batida por Jian Yubai. A janela desceu lentamente. Não parecia de forma alguma o que aconteceu há pouco. Meu jeito ácido e cruel no banheiro. Creme noturno. Meu carro quebrou. Você pode me levar de volta para casa? E Evan Xuan franziu a testa. Estava prestes a recusar. Mas ele falou novamente. Meus tios disseram para você cuidar de mim. Você não esqueceu, certo? E Evan Xuan pensou em algo e seu rosto ficou um pouco sério. No final, ela ainda concordou. Vi que ela acenou com a cabeça diretamente. O sorriso no rosto dele se tornou mais visível. Em seguida, ele olhou para mim de maneira ainda mais audaciosa. A frase é que eu enjoo no carro.
O que acontece se eu não conseguir ter filhos? Evan Shuan olhou para mim, mas as palavras ainda não haviam saído. Mas eu já havia aberto a porta do carro e saído. Fui direto para o banco de trás. O movimento foi suave como nuvens passando. Evan Shuan ainda não havia reagido. Eu já havia me sentado no banco de trás. As palavras dela ficaram presas na garganta, sem sair. E isso deixou a gente bastante desconfortável. Ela estava em um estado de querer falar, mas hesitante. Queria dizer que era apenas um acento. Não precisava se importar tanto. Quando meu olhar se desviou do espelho retrovisor para o banco de trás, eu já havia fechado os olhos. Tinha uma aparência de quem queria descansar. Justo nesse momento, Jian Yubai também já havia entrado no carro. Quando a porta do carro se fechou, ele viu que eu estava relaxando no banco de trás. O canto da boca dele se curvou em um sorriso satisfeito. Gu Xing. E se a pessoa que ela gosta agora ainda é você? E daí? O que eu quero, no final? Não vai acabar tudo caindo em minhas mãos de qualquer maneira? Ganhar o coração dela não é apenas uma questão de tempo. Pensando assim, Jian Yubai, de repente, ficou de bom humor. Olhando para Evan Shuan, seus olhos estavam cheios de ternura. Senhor Yi, você está cansado? Então vamos deixá-lo descansar um pouco. Talvez tenha percebido minha estranheza. Evan Shuan também não conversou muito com Jian Yubai. Ela apenas acenou com a cabeça e silenciosamente ligou o carro. Eu não sei quando realmente adormeci. Quando acordei novamente, o carro já estava parado na mansão da família Yi. Jian Yubai também já havia saído do carro. Evan Shuan acariciou meu rosto. Acordei. Não quis te acordar porque você estava dormindo tão bem. Minha consciência ainda estava um pouco turva. Acenei com a cabeça, abri a porta do carro e saí. E não esperei por Evan Shuan. Então fui direto em direção à porta principal. Quando Evan Shuan saiu do carro, eu já tinha chegado à porta. Ela correu alguns passos atrás de mim. Bloqueou a pessoa na porta. Fiquei irritado. Jian Yubai realmente é apenas o filho de uma família tradicional. Não se preocupe com isso. Eu apenas acenei com a cabeça. Evan Shuan pensou que eu ainda estava bravo. Ela estendeu a mão e me puxou, consolando suavemente, impotente. Realmente é só o filho de uma família influente. Querida, eu só amo você. Você sabe disso. Depois de falar, ela se aproximou para me beijar. Mas eu a empurrei. Olhando para sua expressão surpresa, eu entrei direto. Eu não estava me sentindo bem. Então fui descansar no quarto. Depois de falar, eu imediatamente tranquei a porta. Impedi completamente a entrada de Evan Shuan. Na manhã seguinte, no restaurante do andar de baixo, eu estava tomando café da manhã com Evan Shuan. Meu celular, que estava de lado, de repente começou a tocar. Era o despertador que eu tinha programado há algum tempo. O lembrete era o dia de conhecer os pais. Evan Shuan também viu as palavras de Junjin. Antes, eu planejava revelar minha identidade para ela. Então mencionei que ela deveria voltar para casa e conhecer meus pais. Ela também concordou. Os dois trocaram um olhar. Eu estava pensando em como cancelar este encontro. Em um segundo, o celular dela também tocou. Era uma ligação de Jian Yubai. Na outra ponta, não sei o que foi dito. A expressão dela mudou ligeiramente. Quando ela se aproximou de mim novamente, ela, com um olhar de desculpas, cancelou este encontro. Xing, de repente, disse que tinha algo urgente para fazer. Da próxima vez, vou te acompanhar para conhecer seus tios, tá bem? Eu pensei que eu ficaria irritado ou bravo. Mas, na verdade, eu apenas acenei com a cabeça, tranquilamente. Acontece que eu também tenho coisas para resolver hoje. Não muito tempo depois que Evan Shuan saiu. Então eu também saí. Fui passear no shopping. Para os amigos que eu encontraria mais tarde, eu preparei um presente para cada um. Quando cheguei ao local do encontro, um grupo de pessoas começou a abrir as embalagens. Ao ver que cada caixa continha um item de luxo novinho em folha, ficaram imediatamente surpresos. Xing, onde você conseguiu tantas mercadorias? Isso é muito real, não é? É tudo verdade. Olhando para como eles estão tão apaixonados, não consegui conter o riso e ri em voz alta. Depois de explicar, vi que eles estavam com uma cara de descrença. Então revelei minha verdadeira identidade. Na verdade, sobre meu pai, que eu mencionei antes. E a situação da minha mãe doente era mentira. Minha verdadeira identidade. Eu sou o único filho do homem mais rico. Esta despedida com vocês é porque eu vou voltar para casa para herdar a fortuna da família. Ao ouvir isso, todos ficaram surpresos a princípio. Depois, ficou chocado. Por fim, ficou em êxtase. Ele exclamou que o jovem senhor estava ao seu lado. Os gritos quase conseguiram derrubar o teto do restaurante. Depois da euforia, alguém se lembrou de Evan Shuan e perguntou rapidamente: mas se você voltar, o que vai acontecer com Evan Shuan? Ela já sabe da sua verdadeira identidade? Ao mencionar Evan Shuan, meu sorriso diminuiu um pouco. Ela pretende se casar com outra pessoa. Como isso é possível?
Ao ouvir isso, os amigos ficaram incrédulos. Aos nossos olhos, ela é uma rara romântica da alta sociedade. Sim, sim. 3 anos atrás, você disse que gostava de flores. Ela gastou uma fortuna para comprá-las. As flores de todo o mundo estão aqui apenas para arrancar um sorriso seu. 2 anos atrás, você pegou gripe. Ela cancelou um contrato de mais de 1 bilhão e voltou do exterior. Ela cuidou de você pessoalmente. Passou noites sem conseguir fechar os olhos. E há 1 ano, o carro que vocês dirigiam teve um acidente. Originalmente, a direção para onde o caminhão descontrolado se dirigia era a Vogue. Ela se arriscou para te proteger. Ela desviou a direção com todas as suas forças. No final, você saiu ileso. Ela quebrou 3 costelas. Deitado na cama do hospital por 3 meses, quase não conseguia acordar. Agora ela vai se casar. Como o noivo não poderia ser você? Ao ouvir os amigos falarem sobre aquelas coisas do passado, meu coração ainda está cheio de emoções. Naquela época, Evan Xuan realmente amava. Eu amava de tal forma que poderia abrir mão da vida. Mas agora, eu balancei a cabeça e sorri levemente. Ela me ama. Mas a família dela acha que minha identidade não é digna dela. Eu ainda não tive a chance de confessar. Ela já até imprimiu os convites. Pelo que ela diz, depois do casamento, provavelmente ela quer que eu seja seu amante. Os irmãos, ao ouvirem isso, ficaram em choque. O quê? Amante? Fazer o filho único do homem mais rico ser amante? A família realmente enlouqueceu. Muito bem, muito bem. No momento certo, ela teve sua fase de perseguir o marido até a morte. Seu coração ficaria partido se ela soubesse que você saiu às escondidas. Se a família dela souber sua verdadeira identidade, vão enlouquecer. Nesse momento, Evan Shua e Jian Yubai entraram pela porta. Ouvindo o que eles disseram, eu franzi a testa. Que identidade real! Ao vê-los entrar juntos, um amigo ficou indignado. Quando estava prestes a falar, eu o impedi. Eu olhei para as 2 pessoas que acabaram de entrar, com uma expressão fria. O que vocês estão fazendo aqui? Ao ouvir minha pergunta, Evan Shua não pôde evitar um certo nervosismo. Seu olhar era inconstante. Nossas famílias estão justamente em um projeto juntas. Então, marcamos para conversar. Ao ouvir sua resposta, eu não pude deixar de rir. Eu claro que sei sobre a parceria entre eles. A colaboração no casamento ressoa. Por que é para discutir uma colaboração? Evan Shua e Jian Yubai não estavam sentados com eles, mas estavam em uma mesa separada ao lado. Não longe. O suficiente para eu ver a intimidade entre os dois. Por exemplo, ele a ajudou a cortar o bife. Ele compartilhou com ela a comida que ele gosta. Ele a ajudou a pegar um lenço de papel. Ele a ajudou a limpar o canto da boca sujo. Os dois trocavam provocações, o que deixou meus amigos furiosos. Mas eu ainda mantive a calma. Quando o jantar terminou, minha mesa também se dispersou. Evan Shua então sugeriu nos levar para casa, a mim e a Jian Yubai. Justo a tempo de ver Evan Shua protegendo Jian Yubai ao lado. Desta vez, Evan Shua aprendeu a lição. Decidiu simplesmente dirigir o Rolls Royce estendido da família. Ainda era o carro dirigido pelo motorista. Naturalmente, ela não iria mais para o assento do passageiro. O carro seguiu tranquilamente em direção à casa do Jian. O caminho estava livre e desimpedido. Ninguém esperava que um acidente aconteceria neste momento. Um caminhão desgovernado vinha em alta velocidade de outra direção. O motorista virou o volante instintivamente. Ouviu-se apenas um estrondo. As 2 veículos ainda colidiram inevitavelmente. Quando o vidro da janela se estilhaçou, eu, por causa da inércia, fui puxado para o lado oposto. Bem a tempo de ver Evan Shua protegendo Jian Yubai. Ela não apenas o impediu de se ferir, mas também acalmou suas emoções. Minha consciência começava a se turvar. De repente, lembrei do acidente que os amigos mencionaram há pouco. Naquele momento, estávamos juntos há 4 anos. Eu ainda sentia a paixão mais intensa por ela. Também era uma encruzilhada assim. Era um caminhão que vinha rapidamente em nossa direção. Minha direção. Era exatamente a direção em que o caminhão estava vindo. Em um instante de pavor, percebi que não conseguiria evitar aquele caminhão. Só podia fazer uma manobra brusca para que meu lado ficasse voltado para o caminhão. A frente do carro afundou. Ela ficou presa firmemente no assento do motorista. Os bombeiros e médicos trabalharam juntos por muito tempo para resgatá-la. Finalmente ele a levou para fora do carro. Ela quase morreu naquele dia. Mas mesmo assim, quando ela acordou fora de perigo, sua primeira pergunta ainda foi sobre minha segurança. Hoje, um acidente semelhante. A diferença é que, instintivamente, ela se protegeu. E a pessoa que mora lá não sou mais eu. A traseira do Rolls Royce alongado colidiu de uma maneira que era difícil de olhar. Até que algumas pessoas saíram do carro. E Evan Xuan, que sempre acalmou as emoções de Jian Yubai, finalmente viu o silêncio cobrindo, vendo o sangue escorrendo da própria testa. Felizmente, meu ferimento não era grave.
Depois de ser tratado no hospital, não houve mais problemas. Apenas porque a lesão era na cabeça. Então o médico ainda recomendou que eu ficasse no hospital por 2 dias para observação. E Evanchun olhou para o curativo na minha cabeça, com o rosto cheio de culpa. Xing, desculpa. Eu só estava pensando que em breve eu precisaria comparecer a um evento com Jian Yubai. O rosto dele não podia se machucar. Então eu o protegi. Se você me bater ou me xingar, eu aceito. Apenas não me ignore, por favor. A atitude dela ao admitir o erro era extremamente sincera. A explicação parecia razoável. Se eu não tivesse lembrado do casamento deles, restam menos de 2 semanas para ser realizado. Eu apenas olhei para baixo e não disse nada. A pele não estava próxima de se recuperar. Também não disse que me perdoava. Desde o início, sua expressão era a mesma, sem emoção. As desculpas de Evanchun ainda não pararam. Ela não parou de dizer desculpas. De repente, parece que se lembrou de algo. Um brilho de esperança passou por seus olhos. Daqui a alguns dias será seu aniversário. Eu gostaria de te dar o presente antes, tudo bem? O que você gostaria de ganhar de presente de aniversário? Eu compro tudo para você. Ao ouvir isso, finalmente levantei os olhos para ele. Mas seus olhos estavam calmos e serenos. Seu olhar, porém, não tinha ondulação alguma. Então comprei-me uma passagem de avião para Xangai, em 3 dias. Por que ir para essa cidade suja? Ela parecia um pouco surpresa. Mas logo, ela mesma deu a resposta. Você quer viajar? Eu não expliquei, apenas acenei com a cabeça. E Evanchun também não perguntou mais. Ela abriu o celular na minha frente. Comprou uma passagem para Xangai. Depois de comprar a passagem, disse que tinha compromissos por um tempo. Não tenho tempo para te fazer companhia. Você vai primeiro para a cidade de Hou. Quando eu tiver tempo, vou te acompanhar. Comprar uma passagem de avião como presente de aniversário é muito pouco. Naquele momento, vou te dar uma grande surpresa. Eu balanço a cabeça e dou um leve sorriso. Não pequeno. Não demorou nada. Afinal, essa passagem de avião é o meu caminho de volta para casa. E Evanchun, obrigada pelo seu presente. Você me levou para casa pessoalmente. Esses 2 dias no hospital. E Evanchun parecia ter voltado ao início do nosso romance. Para mim, ela era extremamente carinhosa. Mas a boa sorte não durou muito. O carinho dela terminou no dia da alta. Ele disse que tinha assuntos na empresa e que o motorista me levaria para casa. Logo depois, recebi uma mensagem provocativa de Jian Yubai. Desculpe. Eu e Evanchun vamos nos casar. Hoje, ela vai me acompanhar de volta à casa antiga para jantar. Receio que não terei tempo para te buscar na alta. Eu não prestei atenção nessa mensagem. Apenas voltei para casa em silêncio. Comecei a arrumar as malas. No dia da partida, saí muito cedo. 7 horas antes do voo. Eu fui tirando as malas uma por uma da porta. E acabei esbarrando em Evanchun que voltava. Ela viu que a entrada da mansão estava cheia de malas. O rosto dela ficou preocupado. Uma onda de inquietação subiu em seu coração. O que está acontecendo? Eu não disse que íamos para Wuxing? Ou foi você que comprou a passagem para mim? Você esqueceu? Eu mantive a calma no rosto. Como se eu estivesse apenas me preparando para uma viagem. Mas minhas palavras não pareceram convencê-la. Não é só por 1 ou 2 dias? Por que precisar de tantas malas? Eu forcei um sorriso. Para levar algumas roupas a mais. Quero tirar mais fotos. Mas eu nunca gostei tanto de tirar fotos antes. Mesmo quando viajávamos juntos. Eu nunca levei tanta coisa. Aquela inquietação se espalhou pelo corpo dela, fazendo-a querer abrir minhas malas imediatamente e examinar tudo de perto, para ver se era realmente como eu disse. Ela estava prestes a se mover. Foi interrompido por um toque de celular urgente. Era uma ligação de Jian Yubai. Após atender a chamada, não sabia o que do outro lado foi dito. E Evanchun ficou em silêncio por um momento. No final, ele ainda saiu primeiro. Antes de ir embora, ela ainda insistiu em me lembrar mais uma vez. Xing, não fique brincando por muito tempo. Depois, me envie seu voo de volta. Eu vou te buscar. Eu não respondi. Porque eu sabia. Eu não voltaria. Este encontro é uma despedida para sempre. 5 horas antes do voo, eu mudei a senha da porta principal. De meu aniversário para o aniversário de Jian Yubai. Depois, coloquei um post-it na porta. Afinal, aqui será a casa do Sr. Jian. É melhor que a senha continue sendo seu aniversário. 3 horas antes do voo, eu encontrei todas as fotos minhas e de Evanchun na mansão. Uma por uma, joguei todas no recipiente de fogo. Eu a abracei e a beijei sob uma chuva de fogos de artifício. Dizia repetidamente que ela era minha. Declaração de amor ao pôr do sol, sob as estrelas. Jurou me amar por toda a vida. Ela quebrou 3 costelas para me proteger de um carro. Suas redes sociais eram repletas de mim. Nós caminhamos juntos pela primavera. Passamos pelo verão. Enfrentamos o outono.
procurando em todos os lugares. Memórias queimadas pouco a pouco. Nós também encerramos tudo. 2 horas antes do voo. Meu celular tocou, eu abri para ver. Jian Yubai me enviou um vídeo. No vídeo, parecia que estavam em um banquete familiar, com os amigos de Evan Xuan, irmãos de Jian Yubai, e os mais velhos de ambas as partes. Muitas pessoas colocam Evan Xuan e Jian Yubai juntos. Esses dois assuntos em destaque estavam juntos. Assonâncias de provocações se levantavam e caíam. Um beijo, um beijo. Estou dizendo, irmã Van Xuan. Faltam poucos dias para o casamento. O que há de embaraçoso em beijar? Entre gritos de excitação, Jian Yubai fechou os olhos, seu rosto vermelho, e se aproximou dela. Os gritos das pessoas ficaram cada vez mais altos, torcendo para que Evan Xuan o beije. E Evan Xuan olhava fixamente para a pessoa à sua frente. Por fim, fechou os olhos. O vídeo estava sendo reproduzido repetidamente. Na 7ª vez que estava sendo reproduzido, uma mensagem de Jian Yubai chegou. Gu Xing viu isso? Eu sou o genro reconhecido de toda a família Ye. O que há de tão especial na sua família? Como sua família poderia te considerar? Com a sua condição familiar, casar com um mendigo seria equivalente. E daí que Van Xuan te ama? As defesas dela estão sendo quebradas aos poucos. Primeiro, ela me acompanhou para conhecer os pais. Depois, fomos morar juntos. Acabei de me beijar. O que você acha? Quanto tempo falta para chegarmos? Eu não respondi à mensagem dele. Apenas silenciosamente, guardei as mensagens que ele enviou esses dias. Mensagens provocativas, uma após a outra. Imprimi todas elas. Organizei em uma pilha. Coloquei na sala vazia. 1 hora antes do voo. Eu deixei minhas últimas palavras naquela folha de papel impressa. E Evan Xuan, feliz aniversário de casamento. Nós terminamos. Então eu arrastei minha mala e saí da área das vilas. Peguei um táxi e fui acelerando em direção ao aeroporto. E Evan Xuan, de agora em diante, eu vou voltar a ser o filho do magnata. Com você, não terei mais relação. Aeroporto de Uxin. Quando saí do aeroporto arrastando a mala, um carro que claramente valia uma fortuna. Um Bugatti já estava esperando do lado de fora. Assim que ele me viu chegando, o homem esperando do lado de fora do carro imediatamente abriu a porta do carro para ele. Jovem mestre, por favor entre no carro. As malas foram colocadas no carro. An se acomodou enquanto entrava no carro. E naturalmente conversou com um homem que estava no assento do motorista. O homem que se sentou começou a conversar. Tio Li, como foi que você veio me buscar? Onde está o motorista da família? Li Shu riu levemente. As pequenas rugas nos cantos dos seus olhos o tornaram um pouco mais harmonioso. O carro ligou e entrou lentamente no tráfego. O dele também começou a tocar. Jovem mestre, você não voltou todos esses anos. Ouvi dizer que o jovem mestre voltaria hoje. Eu me ofereci para assumir essa tarefa. Parece que o tio Li estava com saudades de mim. Sorriu um pouco, com um toque de provocação nos olhos. Logo o carro parou na mansão da fábrica. Depois de sair do carro, fui direto para a vila. Ao abrir a porta, já havia um grupo de empregados esperando ao lado. Ao me ver entrar, suas vozes e movimentos eram muito coordenados. Bem-vindo, jovem senhor, de volta para casa. Eu suspirei, colocando a mão na testa em desânimo. O tio Li veio empurrando a mala. Eu naturalmente peguei e levei para cima. Ele me olhou com um sorriso, percebendo minha expressão resignada. O senhor e a senhora valorizam a formalidade. Ao saber que o jovem senhor voltaria, treinarão-nos durante a noite para a cerimônia de boas-vindas. Agora eles devem estar todos esperando o jovem senhor na sala. Eu assenti com a cabeça. Embora essa exibição fosse realmente um pouco exagerada, eu não disse nada que pudesse estragar o momento. Em vez disso, fui diretamente para a sala. Na sala, de fato, estava cheia de gente. Meus pais, além do meu tio e tia, estavam todos lá. Eu me aproximei e fiz uma saudação. Sentei-me ao lado dos meus pais, olhando suas expressões de preocupação. A tranquilidade que sempre houve foi repentinamente quebrada. Uma injustiça difícil de expressar surgiu em meu coração. Fui mimado por todos os meus mais velhos desde pequeno. Nunca sofreu nenhuma desvantagem. Até que, para ganhar experiência, fui a Aishin disfarçando minha identidade. Encontrei Evan Xuan. Fiquei com ela por 5 anos. Eu entreguei meu coração de verdade. Naquela época, eu realmente queria passar o resto da minha vida com ela. E acreditava firmemente que isso, mais cedo ou mais tarde, seríamos um para o outro. Infelizmente, no final, quase me tornei o amante sustentado por ela. O amante do lado de fora não sabia de nada. Todo o meu amor acabou sendo como alimentar cães. Minha mãe percebeu meu estado de espírito sombrio. Ela deu um tapinha no meu ombro. O que passou, passou. O que mais tememos é cometer erros. No pior dos casos, podemos começar de novo. O que não nos falta é a capacidade de perdoar.
Ao ouvir as palavras de conforto da mãe, meu humor finalmente começou a melhorar um pouco. Vendo isso, as outras pessoas rapidamente mudaram de assunto. Apressaram-se a tirar os presentes que já estavam preparados. Quando olhei, eu percebi que minha mãe me trouxe há algum tempo. O que ela disse por telefone não era exagero nenhum. Era até um pouco conservador. De escrituras a chaves, uma pilha grossa de documentos e um molho de chaves. O que se destacava era o relógio de diamante colocado no meio, feito de ouro e diamantes. Cada diamante é enorme. Cada detalhe revela a singularidade e o valor deste relógio. Mas eles ainda parecem achar que não é suficiente. Tentaram organizar a mesa à minha frente, para que ficasse cheia, como se quisessem que eu ficasse satisfeito. Justo quando eu estava prestes a dizer que não precisava, minha tia, no entanto, de repente bateu na mesa. Um brilho surgiu em meus olhos. Guxing não acabou de terminar? Acontece que a filha de um amigo meu voltou para casa recentemente. Meu amigo se preocupou muito por ela não ter namorado. Que tal vocês se encontrarem? Apenas para fazer uma amizade. Eu fiquei surpreso e rapidamente recusei. Contudo, minha tia não me deixou recusar. Ele pegou o telefone diretamente e me empurrou um. Eu conheci aquela garotinha antes dela ir para o exterior. Ela é especialmente bonita. Mesmo sem aquele ponto verde. Ser amigos também é uma boa ideia. Diante de tanta gentileza, acabei cedendo. No final, eu aceitei a proposta da minha tia. Apenas não pensei nisso. Enquanto ele clicava no que a tia havia empurrado, ele percebeu que eu já era amigo daquela pessoa. Eu cliquei para dar uma olhada. Sem observações. O avatar é uma lua em meio a um fundo completamente preto. Eu fiquei paralisado, tentando me lembrar por muito tempo. Mas ainda não consegui me lembrar. Quando ela adicionou ele como amigo, eu também não perguntei. Ele apagou a tela do celular como se nada tivesse acontecido. De qualquer forma, todas as respostas. Naturalmente, as respostas aparecerão quando se encontrarem. Enquanto eu me preparava para encontrar outra pessoa em um encontro arranjado. Do outro lado, Evan Xuan finalmente voltou para casa também. A noite está caindo e a mansão não tem luzes acesas. Ela não viu o aviso colado na porta. Digitou a senha como de costume. Entrada concluída, pronto para empurrar a porta. Mas percebeu que a porta ainda não abria. Ela levantou a cabeça, um pouco confusa. Foi então que viu o bilhete colado na porta. Afinal, este será a casa do Sr. Jian. É melhor manter a senha como o aniversário dele. A casa do Sr. Jian. Jian Yubai. Seu coração pulou uma batida de repente. Será que ele sabe de algo? Mas eles só se encontraram uma vez. Ninguém mais poderia contar isso a ele. De onde ele poderia saber que ela ia se casar com Jian Yubai? Evan Shu inseriu a data de nascimento de Jian Yubai com alguma suspeita. O portão da mansão se abriu em resposta. Acendeu as luzes. A mansão estava vazia. Ela chamou instintivamente. Xing. A voz ecoava pela mansão. Mas ninguém respondeu. Foi então que ela de repente se lembrou. 2 dias atrás, fui a Gao Shen. Eu raramente fico tanto tempo longe dela. Na maioria das vezes, sou eu quem espera por ela em casa. Ou melhor, desde que começamos a morar juntos. Exceto por essa vez. Antes, cada vez que ela voltava para casa, ele sempre a esperava em casa. Pensando nisso, Evan Xuan sentiu uma pontada de inquietação no coração. De repente, eu senti. Meu coração está vazio. Ele está falando sério? Mas logo pensou de novo. E descartou essa ideia. Como isso poderia acontecer? Guxing a ama tanto. Talvez seja só porque nos últimos dias ela passou menos tempo com ele. Por isso, teve alguns pensamentos confusos. Foi assim que, em um pensamento torto, acertou sobre seu relacionamento com Jian Yubai. Mas ele certamente voltará para o lado dela. Na hora certa, ela só precisa consolá-lo. Pensando assim, ela pressionou a testa e levantou os pés, indo em direção à sala. Parece que ela terá que ligar para ele e perguntar quando ele voltará. Precisava conversar bem com ele. Apenas ao chegar à sala, o telefone ainda não havia sido discado. Seu olhar foi atraído pela mesa da sala. Havia algo perfumado sobre a mesa que chamou sua atenção. E Evan Shua não parou um instante. Ela andou mais rápido em direção àquele lugar. Em breve, ela se sentou no sofá. Ela pegou uma pilha de documentos de papel que não sabia o que era. Ela sentiu uma expectativa vaga em seu coração. Seria algo de Guxing? Que ele a mostrasse. Ela dizia que ele estava apenas fazendo birra. Como ele realmente poderia querer deixá-la? Um sorriso suave surgiu em seus lábios. Mas logo depois que viu o que estava escrito no papel, ela congelou. A página de cima não tem nada além de letras manuscritas. E Evan Xuan reconheceu imediatamente que era minha caligrafia, florescendo sobre o papel. Se não olhasse de perto, o conteúdo escrito pareceria apenas agradável. Mas, estranhamente, essa caligrafia escrevia palavras que eram como um peso, que batiam fortemente em seu coração. E Evan Xuan, feliz aniversário de casamento.
Nós terminamos. Ela parecia ouvir o zumbido em seus próprios ouvidos. Sua mente estava em branco. Ela olhou várias vezes com atenção até finalmente se certificar de que não estava errada. Ela realmente escreveu Feliz aniversário de casamento. Nós terminamos. Ele não a quer mais. Deve ser uma brincadeira. Como ele poderia não a querer? Sua mão, involuntariamente, virou uma página e rasgou. Amassou em uma bola e lançou para longe. Também por conta desse movimento, o conteúdo da segunda página se revelou. Eram capturas de tela de mensagens de chat impressas. Começou a registrar desde o dia em que adicionei como amigo. Eu não fiz anotações. E Evanchuan só podia ver o ícone e o apelido daquela pessoa. Ela me parece familiar. Porque o amigo daquela pessoa também está na lista. É Jian Yubai. A primeira mensagem foi enviada por Jian Yubai há 15 dias. Folheando maravilhosamente página por página. Meu coração estava cada vez mais despencando. Ouvi dizer que você é o garotinho que Evanchuan mantém por fora. Apresente-se. Meu nome é Jian Yubai. Sou o noivo dela. É melhor você perceber a situação e sair logo. Caso contrário, quando eu e Evanchuan formos casados, ficar expulso da mansão não ficaria bem para você. Basta uma palavra minha. Evanchuan ainda veio me procurar. Amanhã iremos conhecer os pais. Quando realmente formos casados. O que você é, então? Um garotinho que não pode ser visto à luz do dia? E daí que ela te ama? Agora ela já me beijou. Você disse que quanto tempo falta para nós irmos para a cama? Às vezes, algumas fotos são intercaladas. Ou um vídeo. Há fotos deles experimentando vestidos de noiva. Há fotos deles entrando juntos no local da cerimônia. E aquele vídeo foi aberto por ele, onde ele capturou uma imagem. A cena mais representativa do vídeo. Era o que Jian Yubai mais queria que ele visse. É ele e Jian Yubai, com a presença dos pais de ambos e de um grupo de irmãos como testemunhas. Um beijo apaixonado. A tensão na sua mente se quebrou de repente. Um pânico silencioso invadiu seu coração. Seu rosto ficou um pouco pálido. No entanto, ele continuava sussurrando não pode ser. Ele se levantou e correu em direção ao quarto de cima. Suas pernas, no entanto, começaram a ceder. Enquanto ele subia a escada, ele inesperadamente pisou em falso. Ouvindo apenas um tum, ele rolou escada abaixo como uma bola. A dor o trouxe de volta a um pouco de razão. Ele cerrou os dentes e se apoiou no corrimão da escada para ficar de pé novamente. Ele subiu devagar, mancando um pouco. Desta vez, talvez porque estivesse andando mais devagar. Não aconteceu mais nenhum imprevisto. Ele voltou para o quarto sem contratempos. Ao olhar rapidamente, ele percebeu que no quarto só restavam suas coisas. Todas as coisas relacionadas a mim tinham desaparecido completamente. Até mesmo nas mesas de cabeceira ao lado da cama. Os porta-retratos da nossa foto juntos que estavam lá. E nesse momento, as fotos dentro haviam desaparecido. Restaram apenas os porta-retratos vazios, ainda no mesmo lugar. E Evanchuan pareceu perceber algo naquela noite. Seus olhos brilharam novamente com pânico. Ele abriu o armário. E então abriu a gaveta. Para tirar suas coisas de lá. Depois, aqueles lugares ficaram completamente vazios. Quarto, banheiro, escritório. Ele procurou por toda a casa. Cada um. Pode haver lugares com coisas relacionadas a eles. Mas não vi mais nada relacionado a ele. Lembrei de um tempo atrás. Eu de repente disse que queria fazer uma grande limpeza. E então joguei fora todos os nossos itens de casal. Neste momento, ele finalmente entendeu a razão pela qual fez aquilo. Ele realmente foi tão cruel. Não deixou nenhuma lembrança. A inquietação em seu coração estava prestes a se tornar palpável. Mas ele ainda não conseguia acreditar. Eles namoraram por 5 longos anos. Ele realmente o amava tanto. Como ele pôde ser tão insensível a ponto de se abandonar? Ele não conseguia acreditar no que via. Sua mente estava cheia do desejo de encontrá-lo e esclarecer tudo. Ele nem sabia o que havia feito. Quando finalmente voltou a si, ele já estava de volta à sala. O celular já estava emitindo um longo sinal de ocupado. O toque durou bastante. Finalmente, do outro lado, atenderam. Talvez porque já era tarde. Ele parecia ter sido acordado de um sono profundo. E não conseguiu ver claramente quem estava ligando. Ele atendeu de forma mais direta. Sua voz ainda tinha um pouco da confusão de não estar completamente acordado. Para quem? Rio de Estrelas. Sou eu, ele disse com dificuldade. Com medo de que ele pudesse pensar que era uma ligação de spam e desligar. Onde você está? Quero te ver. E nossa foto juntos? Assim que ele começou a falar, minha consciência já estava completamente alerta. Eu peguei meu celular. E, ao ver os caracteres Evanchuan na tela, soltei um profundo suspiro. Foi um erro, esqueci de bloquear o contato dele. Justamente na minha pausa silenciosa. E Evanchuan estava do outro lado, chamando insistentemente meu nome várias vezes. Isso fez com que uma onda de irritação surgisse em meu coração. A senhorita E já está prestes a se casar.
Deveríamos manter algumas distâncias desnecessárias. Aquelas fotos. Estou esperando o Sr. Jian se mudar para a mansão. Ver aquelas coisas também me deixa infeliz. Tudo foi queimado. Para um encontro. Acho que esse encontrar seria ainda mais desnecessário, certo? Você está prestes a se casar com outra pessoa. E ainda se encontra com meu ex-namorado. O quê? Quando ouvi que todas as fotos tiradas foram queimadas, Evan Xuan sentiu seu coração sangrar. O que mais o machucou foi: eu simplesmente recusei. Xing, eu não concordei com a separação. O que eu tenho com Jian Yubai não é como você pensa. A verdade do meu amor é só você. Como você pode me abandonar assim, tão casualmente? No final das contas, eu até ouvi um pouco de emoção na voz dele. Isso me deixou em silêncio por um momento. Eu raramente o vejo chorar. 5 anos de relacionamento não é pouco. Desta vez, eu só o vi chorar uma vez. Foi na vez em que tivemos um acidente juntos. Ele foi claramente a pessoa que se machucou mais. Posso acordar quando vejo as feridas inevitáveis em meu corpo. Ainda assim, não consigo parar de chorar. Não consigo ver de forma alguma sua determinação no mundo dos negócios. Se fosse naquela época, passasse por um parceiro de negócios que colabora com o mercado noturno, ver como ele era naquela época, eu provavelmente ficaria boquiaberta. Desta vez é a segunda vez. Eu nunca neguei o amor que Evan Xuan tinha por mim no passado, mas também porque eu já vi como Evan Xuan me amava. Então, mais tarde, ele usou a desculpa de lidar com a pressão da família para casar, para concordar com o casamento arranjado com Jian Yubai. Eu também consegui perceber com agudeza que seu coração começou a se desviar. Ele talvez ainda me ame muito, mas ele não ama apenas a mim agora. Por isso, eu me tornarei a pessoa que ele deixará para trás, a primeira a ser abandonada. Não importa se foi uma decisão dele próprio querer me manter como amante fora de casa. Não foi quando ele, mais tarde, em um acidente de carro, instintivamente salvou primeiro Jian Yubai. A escolha dele há muito tempo não sou mais eu. Então, neste momento, mesmo ouvindo seu soluçar, ouvindo sua tristeza, meu coração também não consegue evitar uma leve dor. Evan Xuan, eu e você apenas terminamos. O término não requer o consentimento de ambas as partes. E se falarmos sobre abandono, não foi você quem primeiro me abandonou? O que aconteceu com nossos sentimentos? Agora você vem dizer que eu te abandonei? Além disso, já que chegamos a esse ponto, por favor, entenda que já terminamos. Por favor, não me perturbe mais na minha vida. A cada palavra que eu digo, o coração de Evan Xuan dói um pouco mais. Ela moveu os lábios, com os olhos cheios de tristeza. As estrelas acabaram de gritar meu nome. Quando o telefone emitiu o sinal de chamada interrompida, ele ficou surpreso e quando tentou ligar de volta, descobriu que a chamada já não estava disponível. Ele foi bloqueado. Evan Xuan tentou outras formas de contato, mas descobriu que todas as mensagens enviadas estavam sem resposta. Estava pendurado sob um ponto de exclamação vermelho. Ele caiu desolado no sofá. Seu olhar pousou novamente naquele material. Ele encarou firmemente aquele papel. Ele agarrou aquela pilha de papéis. Ele pegou o papel de forma brusca e a lançou vigorosamente da mesa. Os papéis flutuaram no ar, em meio a um farfalhar, e finalmente caíram sobre a mesa, no sofá e no chão. Jian Yubai se culpa. Se não fosse por ele ter feito isso, um balde chegou à frente de Gu Xing. Como ele poderia partir de forma tão abrupta? A última folha de papel caiu na frente dele, e nela estava exatamente o nome de Jian Yubai. Uma última frase de ostentação que ele me enviou. Ele te ama, e daí? Agora ele já me beijou. Você diria que estamos longe de ir para a cama? Seu olhar era pesado, focando intensamente naquela linha de texto. Após um tempo, de repente, soltou uma risada. Seus olhos eram como um lago estagnado. De repente, passou um lampejo de crueldade. Jian Yubai, eu já te avisei antes. A única pessoa de quem gosto é Xing. Quem te deu coragem para perturbar Xing? Já que você quer tanto se casar, que tal eu te dar um grande presente? Não sei nada sobre o que Evan Xuan pensa. Eu estava com uma expressão sem emoções. Coloquei aquele número anotado como Van Xuan na lista negra. E junto com isso, coloquei todos os contatos dele na lista negra. Depois disso, coloquei o celular de volta. Dormi profundamente. Naquela noite, dormi especialmente bem, porque no dia seguinte, era o dia em que eu me apresentaria ao Xingyi Group, como o CEO recém-contratado. Eu acordei bem cedo. Tenho confiança de que vou me estabelecer bem nesse cargo, mas pelo menos no primeiro dia de trabalho, eu não vou permitir que falem de mim. Então o grupo é considerado a empresa familiar da família Gu. Já tem mais de 100 anos de história. O campo de atuação é extremamente amplo. Ainda não assumiu o cargo. O grupo Xingyi contratou um jovem e bonito CEO. A notícia se espalhou por toda a comunidade. Naquele momento, Evan Xuan estava com suas amigas, bebendo em um dos maiores clubes de Aishin.
Ouvi dizer. Gu Xingde soube que ele ia se casar com outra pessoa. Em um acesso de raiva, terminou com Ye Vanshuan. Ninguém realmente se importou com isso. Ele só não conseguia aceitar a si mesmo naquele momento. No futuro, só pode seguir você sem nome ou status. Foi apenas uma separação de birra. Ouvi dizer que ele até pediu demissão recentemente. Fique tranquila, quando ele gastar todo o dinheiro que tem, ele voltará cedo ou tarde. Caso contrário, quem preencherá o vazio deixado pelo pai jogador e pela mãe gravemente doente? É exatamente esse tipo de rapaz que ele é. Já vi muitos como ele. No passado, não era isso que ele queria? Agora, seu sonho foi destruído em um instante. É normal não conseguir aceitar isso. No máximo, depois de um tempo, você pode mimá-lo novamente. Sim, com a posição dele. Como ele poderia ser seu marido? Ele sempre teve sonhos impossíveis. Deixá-lo viver assim a sua vida com você. Isso é algo que ele nunca ousou imaginar antes. Para mim, vozes sarcásticas se sobrepunham. Era ensurdecedor. Enquanto a Ye Vanshuan ouvia enquanto bebia sua bebida. Isso soava um pouco áspero. O rosto dele estava sombrio. Ele de repente arremessou o copo de bebida com força. O som nítido do vidro quebrando se misturou com os estilhaços que voaram. O barulho ecoou. Isso fez com que o ambiente barulhento ficasse um pouco mais silencioso. De repente, a voz dele, fria e cortante, soou. Já disse o suficiente? Todos os outros olharam para sua expressão atonitos. Sem reação. Ninguém entendeu por que ele estava tão irritado. Ouço o que ele diz. Parece que está me apoiando. Mas não é a primeira vez que falam isso dele. Eles até falaram bastante na frente dele. Ye Vanshuan e eu nunca dissemos nada, certo? O que isso significa agora? No final, Liu Qianqian, que estava mais próxima dele, franziu a testa. Foi a primeira a falar. Quebrou esse silêncio mortal. Entre as linhas. No entanto, ainda não se importavam com a raiva dele. Apenas achavam que ele estava reclamando do barulho. Ele apenas soltou algumas risadinhas. Olharam para ele com um toque de zombaria. O que aconteceu, irmã Vanshuan? Você ainda não está de bom humor? Nós sabemos que você se importa um pouco mais com ele. Fique tranquila. Como ele pôde realmente abrir mão de você, sua mina de ouro? Acredita ou não? Em menos de meio mês, ele com certeza vai ceder para você. Quando chegar a esse momento, não é exatamente o que você diz que vale. Mas ele, no instante em que as palavras caíram, levantou a cabeça e olhou para Liu Qianqian. Seu olhar era severo. A voz era fria. Pedido de desculpas. Liu Qianqian ficou surpresa. Ela não entendeu o que ele queria dizer. A voz dele soou novamente. Peça desculpas a ele. Até este momento, Liu Qianqian finalmente entendeu. Ele realmente estava bravo porque eles me menosprezaram. Foi isso que gerou toda essa situação. Por que você está tão agitada, irmã? E as irmãs não disseram nada de errado. Ele, um garoto pobre, se aproximou de você. Não foi apenas por dinheiro? Quando falamos antes, você também não se opôs, não é? Ao ouvir essas palavras de Liu Qianqian, Ye Vanshuan ficou atordoada. As vozes que estavam adormecidas se dissiparam. E finalmente se transformaram em confusão. Acontece que, eles disseram isso muitas vezes antes. Acontece que o antigo ele, ao encontrar uma situação como esta, a escolha foi se entregar, enquanto ele revirava suas memórias, tentando encontrar provas para refutá-las. Então percebeu que o que ele disse não contava. Eles não eram novos em me menosprezar. E ele, esteja eu presente ou não, apenas aceitava quando falavam em linguagem imperial. Ele escolheu concordar tacitamente, somente na presença dele. Quando falavam abertamente, só assim bloqueariam um pouco. Mas como essa interrupção podia ser considerada prova? Isso era apenas ele, na minha frente, fazendo pose de forma forçada. E suas anteriores omissões. Este é o verdadeiro pensamento em seu coração. Pensando nisso, ele de repente ficou sem saber o que dizer. E só conseguia encher o copo atrás do copo, reabastecendo a bebida para si mesmo. Mas, ao mesmo tempo, o coração de Ye Vanshuan não pôde deixar de sentir uma esperança. Sim, ele ainda tinha um pai jogador. E uma mãe gravemente doente. Agora ele está sem emprego novamente. Talvez após algum tempo, ele realmente voltará para o lado dele. E nesse momento, os outros também não querem mais provocar sua má sorte. Já mudaram de assunto. O grupo Shengou recentemente trouxe um novo CEO. Vocês ouviram alguma notícia? Ouvi dizer que é o jovem mestre da família Gu. Nos últimos anos não houve muitas novidades. Está porque está sozinho lá fora, tentando se desenvolver. Agora que ele voltou, isso não significa que imediatamente entregará Shengou a ele. Afinal, a família Gu só tem um filho mais velho. Aqueles ativos acabarão caindo nas mãos dele, mesmo que seja apenas uma fachada. Isso também foi cultivado há muito tempo. Pode assumir o cargo imediatamente, de gás e de passagem. Todos acreditam nos antigos.
Como pode haver tamanha diferença entre as pessoas? E Evanshua não estava interessada nesse assunto. Portanto, não se envolveu. Apenas sentou sozinha em um canto. As garrafas vazias à sua frente começaram a se acumular. Ele não estava prestando atenção. Naturalmente, ele não ouviu o que eles disseram antes. O grande filho da família Gu estava se aprimorando fora. Recentemente, voltou para casa. Ele nunca pensou nessa frase. Talvez o bilhete que deixei para ele quando fui embora. As palavras escritas são verdadeiras. Já era tarde da noite quando a festa acabou. Durante a noite, Van Chuan bebeu demais. Seus passos estavam ficando vacilantes. Qian Qian e os outros o viam incapaz de se manter em pé. Realmente não se sentia seguro deixando-o voltar sozinho. Só podia ligar para Jian Yubai. Quando ele chegou correndo, ao lado de Ye Vanshuan, só restava Liu Qianqian. Ao vê-lo se aproximar, rapidamente entregou Ye Vanshuan ao cunhado. Vanshuan, eu deixo você com ele, tá? Você precisa garantir que Vanshuan volte em segurança. Dito isso, ele ainda lançou a ela um olhar que dizia, você sabe. Ele pegou a chave do carro e saiu direto. Somente Ye Vanshuan, que já estava tão embriagada que não conseguia se lembrar, e Jian Yubai. Ele não a levou de volta à mansão da família Ye. Em vez disso, foi direto para sua própria mansão. Finalmente, conseguiu entrar no quarto. E a deixou cair na cama macia. Ele gentilmente limpou o rosto dela. Por fim, deitou-se cuidadosamente ao lado dela. Vanshuan, de qualquer forma, vamos nos casar. Apenas adiantamos um pouco. A mulher ao seu lado. Não tinha certeza se realmente ouviu suas palavras. Acabou por puxá-lo para seus braços de maneira involuntária, com a cabeça enterrada em seu ombro. Sua respiração quente se espalhou, caindo no lado do pescoço dele, fazendo seu corpo tremer involuntariamente. A temperatura no quarto, como se estivesse aquecendo gradualmente com a atmosfera acolhedora. Mas no segundo seguinte, o nome que ele chamou, porém, conseguiu fazê-lo sentir como se seu coração estivesse prestes a saltar do corpo. Eu voltei à posição. Meu coração e ele não tiveram mais nenhuma ação. Era abraçá-lo fortemente em meus braços, como se ao soltar, ele pudesse desaparecer novamente. Jian Yubai estava deitado calmamente em meus braços, sem nenhuma outra ação. Apenas um lampejo de sombra passou por seus olhos. Uma expressão venenosa. Gu Xing era apenas Gu Xing. Se ele pudesse simplesmente desaparecer deste mundo, seria melhor na noite seguinte. Acordar de uma ressaca dupla. Apenas sentindo uma dor de cabeça intensa. Originalmente querendo levantar a mão para pressionar um pouco. Mas de repente percebi que havia outra pessoa em meus braços. Eu inclinei a cabeça para baixo. E só vi o topo de uma cabeça com cabelos cacheados e bem estilizados. Minha mente ainda não havia processado o nome. Então, acabei chamando Xing. Mas assim que as palavras saíram, percebi que algo estava errado. Uma sensação de presságio ruim subiu no meu coração. Ele apertou a mão. E então o empurrou com força para fora. Jian Yubai, que estava profundamente adormecido, foi empurrado para fora da cama. Ele caiu no chão com um estrondo. Ele também acordou completamente. Ao levantar a cabeça, viu Ye Vanshuan com uma expressão sombria. O que você está fazendo aqui? A voz dele era fria e sem emoção. E isso fez sentir-se profundamente injustiçado. Ele mordeu o lábio inferior. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. As lágrimas estavam prestes a cair, mas não caíam. Ele parecia extremamente miserável. Se a pessoa diante dele naquele momento fosse outra, talvez eles realmente se compadecessem ao vê-lo assim. Ou então, se fosse antes da noite em que terminamos, Ye Vanshuan talvez não fosse tão fria com ele. Mas, ironicamente, a pessoa que via sua aparência neste momento, era a que viu como ele me provocou, que foi responsável pela nossa separação naquela noite. Jian Yubai viu que ele ainda estava impassível. Sua expressão ficou ainda mais sombria. Ele rapidamente reprimiu a injustiça que sentia. Ele explicou que você tinha bebido demais na noite passada. E você não me deixou ir à sua casa de campo. Então só pude te levar para minha casa. Ao ouvir essas palavras, Ye Vanshuan percebeu que ele estava realmente irritado. Ela não havia reparado que aquele quarto não era o dele. A expressão dele melhorou um pouco, mas a desconfiança em seus olhos não diminuiu nem um pouco. Então como você acabou dormindo comigo? Assim que terminou de falar, ele viu um rubor surgir em seu rosto. Um toque de vermelho. Eu pretendia te acomodar e depois ir cuidar das coisas. Mas você não me soltou. E ainda estava naquela postura que parecia querer dizer algo. Isso fez seu rosto corar ainda mais. Não sabia o quanto ele acreditava naquilo. Jian Yubai viu ele se levantar abruptamente. Antes de sair do quarto, ele apenas lançou um olhar perdido para ele. Jian Yubai, guarde seus pensamentos secretos. Nós vamos nos casar. Apenas porque você é obediente. É só para agradar meus pais. Se houver uma próxima vez, não me importo de trocar de pessoa. O rosto de Jian Yubai estava sombrio.
olhando para a silhueta dele se afastando. Quase mordi meus dentes de raiva. Proteger a família e a casa. Eu olhando para o meu celular. Mais um número desconhecido apareceu na tela. Pela primeira vez, eu senti a névoa da noite, como um band-aid que não se solta, que é irritante. Há algum tempo, eu o bloqueei. Ficou em silêncio por um bom tempo. Mas recentemente, não sei o que ele fez de errado de novo. Eu bloqueei um número. Ele só mudou de número e continuou me ligando. Desliguei novamente. Depois de bloquear esse número, o toque incessante do telefone finalmente parou. Eu soltei um suspiro suave. Se não fosse por ele ter feito isso, virei-o de cabeça para baixo sobre a mesa. Finalmente tive tempo. Olhei atentamente para este documento à minha frente. Este projeto é depois que eu vim para Sengyo, o primeiro grande projeto que estou assumindo. Se eu conseguir fechar este projeto perfeitamente, eu estarei firme entre os altos escalões da Seng. Isso significará que estabeleci minhas bases. Naquele momento, eu assumi o projeto sem hesitar, mas foi só após assumir que percebi que havia de repente uma nova concorrente, Evan Xuan. Não tenho medo de enfrentar Evan Xuan diretamente, apenas não entendo muito bem o que exatamente Evan Xuan pretende com essa atitude. A família Ye tem raízes profundas em Aishin. Ele de repente se intrometeu no projeto de proteção da cidade. Será que é por minha causa? Pensando nisso, não consegui conter uma risada. Evan Xuan não pode achar que isso é romântico, enquanto está se preparando para um casamento com um homem. Ela não consegue se desprender de outro homem. Declara com tanta confiança que está em 2 barcos. E ainda tem coragem de me dizer algo. A relação dela com Jian Yubai não é como ela imagina. Mas mesmo que ele realmente não ame Jian Yubai, e daí? Jian Yubai, no fim das contas, concordou por conta própria. Quanto ao cônjuge que escolheu para si mesmo, mesmo que eu não seja o único filho do homem mais rico, ele também não deveria agir por conta própria, me transformando de noivo oficial em sua amante mantida fora. Esta licitação está excepcionalmente acirrada. Não apenas a Shengon e a Ye do Ushin participaram. A maioria das grandes famílias de elite se juntaram de uma só vez. Claro, assim como Evan Xuan, que veio de outra cidade. Não são poucos. Há muitas pessoas envolvidas. O organizador diretamente organizou um banquete. Convidaram todos os grupos participantes da licitação. Quando a tia Gu enviou o convite, ela ainda piscou para mim de forma misteriosa. Eu olhei para seu olhar significativo e pensei que tinha perdido alguma informação importante. Olhei para ela com uma expressão de confusão. Tia, você ainda tem algo a dizer? A tia Gu ficou surpresa ao ouvir isso. Imediatamente lançou um olhar para mim, vendo que eu parecia realmente cumprir o que havíamos conversado dias atrás. Esquecido completamente. Então ela não fez mais mistério comigo. Ela deu um passo à frente e me deu um tapa forte no ombro. Ah, não te mencionei isso há algum tempo? Para você conhecer a filha da minha amiga? A senhorita Xing estava tão ocupada que não tinha tempo para nada. Ela não conseguiu arranjar um tempo. Pois bem, nesta licitação, ela também irá. Assim, vocês podem ir juntos. Ao ouvir que se tratava de um encontro, fiquei sem palavras, com um nó na garganta. E ainda mais por causa do contexto do encontro. Foi uma situação hilária e absurda. Tia, se desta vez estamos todos indo para a licitação, isso não nos tornaria concorrentes? Você realmente é a primeira a fazer um encontro no local da licitação. Você é realmente o primeiro. Eu segui meu próprio raciocínio. Levantei o polegar em aprovação. A tia Gu não se importou com isso. E daí? No campo somos rivais. Mas fora do campo, as coisas podem ser diferentes. Além disso, se nos encontramos antes, seria uma estratégia de beleza. Não seria ótimo? Eu realmente investiguei. Embora aquela garota nunca tenha namorando, mas ela já gostou de um cara. Dizem que ele é exatamente o seu tipo. Eu fiquei surpreso ao ouvir isso. Só então me lembrei da última vez que descobri que já éramos amigos há muito tempo. Por que pulamos a etapa de nos adicionarmos como amigos? Depois, simplesmente esqueci de conversar. Com o tempo, naturalmente, ela esqueceu o encontro às cegas. Agora, ao ser lembrado pela tia Gu, eu finalmente me lembrei daquela pessoa. A pessoa que eu gosto é do meu tipo. Nós já éramos amigos há muito tempo. Será que essa garota, no começo, me adicionou como amigo por causa disso? Eu franzi a testa. Minha simpatia por ela diminuiu um pouco. Hoje em dia parece que ela não parece realmente não querer um namorado. Apenas não consegue deixar aquela pessoa ir. Nessa situação, aproximar-se por conta própria. Não seria como se estivesse se oferecendo como um substituto? Eu não mencionei isso para a tia Gu. Afinal, a tia também não sabe disso. Apenas deu um sorriso indiferente. Aceitou o convite sobre o encontro mencionado pela tia. E não estava muito interessada nisso. Apenas eu não esperava. Eu pensei que meu silêncio deveria ser considerado como uma recusa educada.
Aos olhos da tia Gu, acabou se tornando um consentimento. No dia da licitação, ela agiu de forma rápida e eficiente. Simplesmente mandou alguém dirigir um carro e esperar do lado de fora da vila da família e... Olá, Senhor Gu. A mulher vestindo um conjunto de saia e casaco Chanel me viu sair. Ela rapidamente veio em minha direção. Eu apenas fiquei de pé na frente dela. Não me movi mais um passo. Eu ainda não perguntei seu nome. Eu disse suavemente. Ela ficou atordoada. Abaixou o olhar, escondendo a decepção. Após um momento de silêncio, ela respondeu. Meu sobrenome é Song. Song Huan. Recebi a resposta. Eu não continuei a ficar em silêncio com ela. Quando ela sinalizou para entrar no carro novamente, eu obedientemente entrei no banco do passageiro. Até que a porta do carro se fechou. Não sei se estava com raiva ou por algum outro motivo. Permaneci em silêncio e não falei mais com ela, olhando para a paisagem do lado de fora da janela do carro, mas inconscientemente mastigando as 3 palavras Song Huan. Eu não tenho nenhuma impressão especial sobre esse nome. Apenas sinto que é familiar de alguma forma. Eu me virei discretamente para olhar para ela. Vi que ela estava apenas focada na direção. Queria dizer algo, mas não sabia como começar. Hesitei por um bom tempo. No final, não disse nada. O carro rapidamente parou em frente ao salão de festas. Eu e Song Huan saímos do carro. Eu estava pronto para entrar diretamente. Caminhei uma certa distância para frente, mas ela ainda estava parada atrás de mim. Eu olhei para trás. Apenas a vi parada ali, atordoada. Seu olhar estava um pouco perdido. O que foi? Eu me manifestei, confuso. Ela mordeu os lábios, ergueu os olhos e olhou diretamente para mim. Outros casais estavam entrando de mãos dadas. Não sei porquê. O rosto de Song Huan não tinha nenhuma expressão, mas eu consegui perceber uma leve tristeza em seu rosto. Eu tossi levemente. Caminhou de volta e pegou a mão dela, um tanto impotente. Fomos juntos na direção do salão de festas. Quando estávamos perto da porta, não consegui me conter e perguntei em voz alta. Nós nos conhecemos antes? No instante em que ouviu minha pergunta, a decepção nos olhos de Song Huan passou rapidamente. Ele realmente não se lembra nem um pouco de mim. Justo quando eu pensei que ela não responderia a essa pergunta, ela respirou fundo e quebrou aquele silêncio mortal. Nós éramos colegas de classe no ensino médio. Era apenas que eu sempre fui a que ficava no canto. Ela é solitária e taciturna. Sempre fui a que mais fácil era ignorada na turma. Até mesmo o pai e a mãe de Song estavam sempre ocupados com o trabalho, sem tempo para cuidar dela. Naquele tempo, Song Huan, porque todos os dias, estava imersa em seu próprio mundo. Reagia de forma indiferente aos colegas que se aproximavam para conversar. Então, mesmo que ela não seja uma pessoa comum em aparência, ainda assim, poucos conseguiam se lembrar dela. Assim como eu, que agora estou ao seu lado. Ela gostou de mim por muito tempo, desde a primeira vez que me aproximei dela. Diferente dos outros que apenas a cumprimentavam superficialmente, e nunca mais tiveram contato. Naquela época, eu não ignoraria ela por causa do silêncio dela. Qualquer que fosse o problema. Se algo acontecesse, eu sempre perguntaria a opinião de todos os colegas de forma séria, incluindo ela. Eu me tornei a pessoa que apareceu na vida dela, a pessoa com quem ela mais falava, e se tornou a única luz em sua vida. E depois, ela odiou inúmeras vezes sua própria covardia e silêncio, deixando-a apenas na formatura. Através de uma única informação do anuário, ela me adicionou como amiga, mas nunca teve coragem de conversar comigo, porque ela sempre achou que aquela versão medíocre dela não merecia estar comigo. Depois disso, ela estava no exterior, estudando e fazendo terapia. Foi a primeira vez que ela teve coragem de perguntar sobre mim, mas o que soube foi que eu estava em um relacionamento com outra pessoa. Naquela época, ela também pensou, contanto que eu seja feliz, ela estaria bem em ser apenas uma passageira na minha vida para sempre. Ela já estava quase desistindo, mas foi então que soube que eu havia terminado com minha namorada. Portanto, ela voltou. Até este momento, ouvindo a explicação de Song Huan, eu finalmente consegui encontrar, em um canto da memória, esses fragmentos esparsos que tinham a ver com ela. Apenas pensando naquela colega silenciosa do passado, e então olhando para a mulher que hoje participa de festas, que lida com negociações e colaborações com facilidade, eu ainda tinha dificuldades em acreditar. Eu não pude deixar de exclamá-lo em voz alta. Anos sem se ver. Você mudou muito. Mais bonita. Ao ouvir minha última frase, ela não conseguiu segurar e suas orelhas ficaram vermelhas. O salão da festa estava muito animado. Havia muitas pessoas participando da licitação. Os dois não tinham acabado de entrar no salão, quando um homem e uma mulher entraram no salão novamente. Eu apenas ouvi o barulho instintivamente. Olhei para a entrada do salão. Mas, para minha surpresa, meu olhar encontrou diretamente o de alguém que chegava. Xing.
Um grito uníssono chamou a atenção dos outros presentes no salão. Todos os olhares se voltaram para a entrada do salão. E Ju, que foi forçada a receber olhares, franziu a testa. As famílias Ye e Jian são, de certa forma, das mais proeminentes de Aishin. Por que Evanshuan e Jian Danbai vieram para Zexin para participar de um banquete? Eles ficaram tão surpresos. Não tinham nenhum tipo de reserva ou etiqueta de uma família rica, com medo de se envolver com os dois. Eu não prestei atenção nas duas pessoas atrás de mim. Virei-me e entrelacei meu braço com o de Song Hwan-Huan, e caminhei rapidamente em direção ao interior do salão. E Evanshuan atrás de mim estava inicialmente surpresa. Como eu poderia estar aqui? Em seguida, viu que eu estava de braço dado. O braço da mulher ao meu lado se afastou diretamente. Por um momento, a raiva nublou sua mente. Deixando-a sem prestar atenção em Jian Yubai que estava ao seu lado. Correu rapidamente atrás dele. Perguntou em voz alta. Xing, quem é ela? Como você pode estar com ela? Quando Jian Yubai finalmente alcançou, correndo apressadamente. O que ouviu foi a pergunta cheia de desdém de Evanshuan. Jian Yubai não respondeu. Seu olhar alternava entre os dois que estavam de mãos dadas. Por um momento, seu rosto estava cheio de sarcasmo. O que mais poderia ser? Com certeza ela ficou com outro depois de terminar com você. Caso contrário, com sua posição, como poderia entrar no salão de festas da concorrência? Ele falava com muita certeza. Ele não percebeu o rosto de Evanshuan já escurecido pela raiva, e as expressões estranhas das pessoas ao seu redor quando o olhavam. A família Gu é a mais rica de Xangai. Eu, como o único filho do bilionário, ainda precisaria se conectar a outros para entrar no salão de festas? De onde vieram essas duas pessoas estranhas? Se até o único filho do homem mais rico precisa se apegar a outros para participar da concorrência, quem mais está qualificado? Mas havia algo interessante para se ver, e ninguém os lembrou. Eu, no meio da multidão, acabei de franzir a testa. Ao meu lado, Song Hwan-Huan já estava com o rosto frio. Ela estendeu a mão e segurou o pulso de Evanshuan. No segundo seguinte, Evanshuan sentiu uma grande força em seu pulso. Talvez não esperasse que Song Hwan agisse de repente. Ela, por um momento, não percebeu, e quase soltou um grito de dor, vendo que ela, mesmo assim, ainda se recusava a soltar minha mão. A voz sem emoção de Song Hwan também ressoou. Solte! A voz fria e severa fez Evanshuan estremecer involuntariamente. Ela olhou para o homem à sua frente, mas sua expressão ficou ainda pior, percebendo a humilhação que ela estava enfrentando. Jian Yubai não pôde deixar de sentir um pouco de pena. Imediatamente apontou o dedo para o nariz de Song Hwan e começou a xingar. Você sabe quem nós somos? Ousam nos tratar assim? Acreditam que eu posso fazer com que vocês se arrependam disso? Embora Evanshuan não tivesse falado, podíamos ver a malícia passando pelos olhos dela. E ela nunca iria impedir Jian Yubai de suas baboseiras. Sabia que neste momento seu pensamento era idêntico ao de Jian Yubai. Eu soltei uma risada sarcástica. Primeiro, eu bati levemente na mão de Song Hwan-Huan. Fiz um gesto para que ela soltasse. Song Hwan-Huan estava um pouco relutante, mas ao ver que eu acenei com a cabeça para ela, acabou soltando obedientemente. Ao ver nossa reação, o rosto de Evanshuan parecia um pouco melhor. Até mesmo Jian Yubai achou que estávamos com medo e nos rendemos. Ele fez uma pose cheia de sentimentos, assim que estava prestes a falar. No entanto, no segundo seguinte, eu retirei o broche que estava usando, e, sem hesitar, marchei em direção à mão dele. E Evanshuan ainda estava confiante de que eu não ousaria agir. Afinal, eu a amo tanto. Como eu poderia machucá-la? Com certeza, eu só estava tentando assustá-la um pouco. Eu sei, suspiro. Mas ela mal tinha aberto a boca. O broche já havia se cravado em suas mãos com força. A dor repentina fez com que ela perdesse a força na mão. Ela soltou minha mão. Eu me afastei rapidamente. Consegui desviar de Jian Yubai que vinha para me atingir. Então, ouviu-se um estrondo alto. Uma palmada forte acertou diretamente seu rosto. O rosto de Jian Yubai instantaneamente ficou com uma marca de palmada bem visível. Ele estava com os olhos cheios de incredulidade. Nunca imaginou que eu teria coragem de agir. Gu Xing, você. Ao contrário de sua raiva e histerismo, minha expressão estava tranquila. Como se eu não tivesse dado um tapa em Jian Yubai há pouco. Mas foi como se eu apenas tivesse cumprimentado eles. Eu joguei um lenço de papel para Song Hwan-Huan. Então, lentamente, ela o pegou de volta. Um lenço para limpar seu pulso. O olhar que ela lançou a ele, com um olhar de desprezo e um pouco de sarcasmo. Vocês. Será que é alguém muito importante? O sarcasmo nos meus lábios fez os olhos de Evanshuan ficarem vermelhos. Mas toda a sinceridade se dissipou em mim. Na próxima frase, gradualmente esfriou. 2 vieram participar do leilão. Um idiota que nem sabe quem é seu oponente. Oponente do leilão.
Evan Xuan e Jian Yubai lembraram-se das informações que haviam recebido. Deu uma boa olhada na pessoa à sua frente. Finalmente, ligaram Song Hwan ao grande nome de Xangai nas informações. Apenas conecte a filha mais velha da família Song, da família Gu, a pessoa mais rica em Taiki. Embora as famílias Ye e Jian sejam consideradas as melhores em Aishin, mas diante das famílias Gu e Song, ainda não são nada. Nesse momento, além de ter mencionado e deixe ir no início, Song Hwan, que ficou calada desde então, finalmente falou de novo. Em vez de perguntar se eu sabia quem vocês eram, melhor você perguntar à pessoa ao seu lado. Quem somos nós? Nós. Essas duas palavras, instantaneamente, deixou Evan Shua e Jian Yubai atordoados no lugar. Então, o que ela quer dizer é: não é apenas ela. Eu também estou aqui para participar do leilão. Os outros participantes do leilão definitivamente não se comparam a mim. O único que resta. Então só resta o filho único da família rica de Ushin, o jovem mestre Yi. Ao perceber isso, Evan Shua e Jian Yubai ficaram com o rosto. Imediatamente ficaram incrivelmente pálidos. Ao olhar para trás, a multidão ao redor tinha um olhar de diversão. Um momento na literatura. Os dois certamente já entendiam que eles eram os verdadeiros palhaços da situação. O rosto de Evan Shua alternava entre pálido e avermelhado. E não se importava que estava ali para participar de um leilão. Saiu do salão de festas de forma apressada e embaraçada. Ao vê-la sair, Jian Yubai me lançou um olhar cheio de ódio. Ele também a seguiu apressadamente. Eu vi seu olhar cheio de inveja, mas não me importei com ele. Afinal, Jian Yubai não começou a me odiar hoje. O único apoio de Jian Yubai era a família Jian, e a aliança vazia com Evan Xuan. Evan Xuan poderia concordar em se unir a ele enquanto ainda o amava, e aceitar se unir a Jian Yubai. Quando os benefícios que Jian Yubai poderia oferecer se esgotassem, ela naturalmente desistiria de Jian Yubai e escolheria outra pessoa, assim como a família Jian. Nem preciso fazer nada. Mas assim que a família Jian souber que quem Jian Yubai ofendeu é a família Gu, a primeira a desistir dele será a família Jian. Mas neste momento, para mim, Qian, a coisa mais importante é este grande leilão. No exato momento em que essa palhaçada termina, os organizadores finalmente aparecem. Ele lançou um olhar casual para as duas pessoas que já estavam dentro do carro, fugindo rapidamente, e não disse nada. Apenas silenciosamente marcou um X em todos eles em sua mente. O processo de leilão foi tenso e intenso, mas no final, consegui garantir o projeto. No caminho de volta, foi Song Hwan quem dirigiu para me levar. O carro seguiu em frente. Desta vez, foi Song Hwan quem quebrou o silêncio primeiro. Você ainda gosta dela? Ela perguntou de forma abrupta. Eu fiquei atordoado por um bom tempo até perceber de quem ela estava falando. Imediatamente fiquei sem palavras. De onde você tirou essa conclusão? Pensei que você tinha concordado em ir a um encontro às cegas. Sabia que ela viria. Por isso, me arrastei para uma disputa com ela. Afinal, minha atitude quando nos conhecemos não era exatamente amigável. Embora minha atitude em relação a Evan Xuan também não fosse amigável depois. Mas ela ainda não pode evitar de pensar. Já que eu não me lembro dela. Quando nos conhecemos, eu ainda tinha um pouco de resistência. Então por que concordou em ir a um encontro às cegas? Foi a tia quem sugeriu. Eu só vim dar uma olhada. No entanto, eu não estava pensando em ninguém em particular, e me envolvendo com as peculiaridades de outra pessoa. Meu requisito para um parceiro é fidelidade. Portanto, eu também terei o mesmo requisito para mim. Talvez devido ao que aconteceu na festa. As várias coisas que aproximaram as duas pessoas. Minha pergunta para ela neste momento. Extremamente paciente. As duas conversavam de maneira descontraída. O carro rapidamente parou em frente à mansão da família Yi. Eu acenei para ela como despedida. Então me virei e fui em direção à casa. Quando cheguei à porta, meus passos pararam de repente. Virei-me para olhar. Só que o carro dela ainda estava parado no mesmo lugar, sem sinais de que estava ligado. Eu voltei para o lado dela. A janela do carro desceu na hora certa. Ela piscou. Com um olhar um pouco confuso e perplexo, olhou para mim. Senhor Gu. Há mais alguma coisa? São todos colegas. Não precisa ser tão formal. Da próxima vez, pode me chamar de Xing. Percebi a hesitação ao me chamar. Eu sorri. Mas eu aceitei o encontro às cegas apenas por causa da tia. Não estava realmente planejando começar um novo relacionamento. Então, por enquanto, vamos continuar como amigos. Então, depois de dizer isso, eu acenei para ela novamente. Ela realmente o cumprimentou como faria com um amigo comum. Cuidado no caminho de volta. Olhei enquanto minha silhueta desaparecia lentamente atrás do portão da mansão. Um leve sorriso apareceu em seu rosto. Song Hwan já esperou tantos anos. Naturalmente, não faria mal esperar mais um pouco. Como eu disse, apenas amigos por enquanto.
E além disso, ser capaz de passar de estranhos amigos. Ela já estava muito satisfeita. Aquela noite, diferente das duas pessoas de Aishin que passaram a noite em claro, eu e Song Hwan dormimos muito bem. Até a manhã seguinte, eu fui acordado pelas constantes notificações do meu celular, abrindo os olhos confusamente. Só então percebi que minha conta de rede social foi bombardeada até colapsar. As notificações continuavam soando sem parar. Um olhar casual mostrava apenas insultos aleatórios. Nesse momento, um número de telefone de Aishin ligou. Eu atendi. E então soube que era um amigo de 8 anos de Aishin. Xing, você viu aqueles comentários na internet? Aqueles internautas realmente são influenciados pelos outros. Eles acreditam em tudo que os outros dizem. Até dizer que você, o jovem mestre mais rico, está sendo o algo de outra pessoa. Rumores como ser o amante se espalharam. Você precisa esclarecer imediatamente. Faça com que aqueles que te difamam recebam a punição que merecem. Zongbai nem teve tempo de respirar. Ele disparou palavras como um canhão. Sua respiração apressada estava. Sua indignação transparecia completamente. Após ouvir sua explicação, eu finalmente compreendi a situação. Na verdade, foi depois que Jian Yubai voltou a Aishin ontem. Ele ainda não conseguia engolir a raiva que sentiu na festa. Aproveitando a dose do noivado com Evan Xuan, ele então virou tudo de cabeça para baixo e alegou que eu interferi na relação dele com Evan Xuan. Ele também divulgou informações sobre o noivado deles, provas de que eu e Evan Xuan estávamos morando juntos. Inicialmente, os internautas também não acreditavam que o filho do magnata, o único filho do bilionário, interferiria na família de alguém. Mas Jian Yubai acabou divulgando as provas. Até mesmo as amigas de Evan Xuan começaram a testemunhar. Dizem que eu estou interferindo. De repente, os internautas que comeram melão no meio da noite acreditaram que era verdade. Diretamente encontraram minha conta nas redes sociais. Começaram um bombardeio frenético. Sua família é tão rica. Ninguém te ensinou que uma pessoa deve ter limites morais? Não se pode interferir na família dos outros. E ainda é o único filho do bilionário. Fazer uma coisa dessas é simplesmente a decadência moral. Sem vergonha. Você, Shangou. No meio dos insultos, também existem aqueles que tentam tirar vantagem. Encontraram minha conta e logo começaram a falar palavras obscenas. As expressões são vulgares e de mau gosto. É simplesmente insuportável de se ver. Claro, também há alguns internautas racionais. Dizem que devemos esperar minha resposta primeiro. Não se deve acreditar apenas na palavra unilateral de uma pessoa. Mas embaixo desse tipo de comentário, a maioria também são os mesmos insultos. Eu vou resolver isso. Você esqueceu que sou o único filho do bilionário? O departamento jurídico no final não é bobo. Ele se atreve a espalhar rumores. Imagino que ele já esteja preparado para aceitar. Deve estar psicologicamente preparado para o resultado final. Ele ouviu meu tom de voz cheio de confiança. Zongxun finalmente soltou um suspiro de alívio. Ele me confortou mais algumas vezes. Então, Guijuan desligou o telefone. Após a ligação ser cortada, eu voltei a acessar a página para ver em que estágio a situação estava. Ao ver aquelas ofensas maliciosas, dizer que não senti nenhuma raiva seria mentira. Mas eu só não entendi algumas coisas. No passado, eles se menosprezavam, pois acreditavam que minha origem humilde não combinava com Evan Xuan. Agora, até os internautas sabem que sou o filho único do bilionário. De onde eles acharam essa coragem absurda? Ousaram se unir a Jian Yubai para me difamar. Com um rosto frio, eu salvei aqueles comentários da internet. Aqueles comentários fiz capturas de tela. Foi exatamente nesse momento que o celular tocou novamente com urgência. Era um número desconhecido. Hesitei por um momento, mas acabei atendendo o telefone. Xing, você está bem agora? Não se preocupe com o que dizem na internet. Eu sei que você não fez essas coisas. E não precisa ficar bravo por causa disso. Eu acredito que o Sr. Gu e a Sra. Gu já estão resolvendo isso. Se você precisar de ajuda com algo, pode vir falar comigo. Percebi a ternura e a urgência na voz de Song Hwan. Senti que a angústia pressionando meu peito foi embora. Soltei uma risadinha. Só disse: não importa. Eu não sou tão fraco. Apenas uma questão, nada mais. Eu posso lidar com isso sozinho. Está bem. Vendo que estou emocionalmente bem, o coração de Song Hwan, que estava apreensivo, finalmente se acalmou. Ela não queria desligar o telefone, mas não sabia o que mais poderia dizer naquele momento. Ambas as partes do telefone ficaram em um longo silêncio. Nesse silêncio prolongado, através da tela do celular, parecia que podíamos ouvir a respiração leve um do outro. Por fim, fui eu quem quebrou essa calmaria. Song Hwan, obrigado. Embora eu não me importe com esses rumores infundados. Mas, obrigada pela sua preocupação. Eu completei a última frase em meu coração. Por fim, desliguei o telefone de graça. E do outro lado,
Song Huan segurava o celular que já havia desligado. Apenas sentia que o tempo passava rápido. Se pudesse permanecer naquele momento para sempre. Assim, os dois em lados opostos da linha, em um mundo silencioso, escutavam em silêncio a respiração um do outro. Para ela, isso é suficiente. Quando o pai e a mãe Gu souberam que eu estava sendo alvo de ataques online, ficaram tão bravos que começaram a me xingar diretamente. Quase foram pessoalmente atrás de Evan Xuan e Jian Yubai, e dos problemas que aquela gangue de amigos causava. Um vagabundo. Uma mulher desprezível. Realmente, não sabiam com quem estavam lidando. Ousaram difamar o meu filho. Realmente, são como bezerros que não temem os tigres. Ousando provocar a família Gu. A mãe de Gu ouviu as palavras do pai de Gu, e revirou os olhos diretamente. O que o coração tem a ver com isso? Na minha opinião, é um par. Eu finalmente consegui acalmá-los. Está bom, a temperamento do pai e da mãe de Gu. Ao ver essa situação deles, fiquei sem saber se ria ou chorava. Ok, pai e mãe. Não se preocupe. Eu não vou deixar que eles me intimidem à toa. Se eles ousarem espalhar boatos, devem estar prontos para pagar o preço. Família Jian de Aishin. O rosto de Evan Xuan estava cheio de carranca, observando Jian Yubai chorando descontroladamente. Seus olhos estavam cheios de desprezo. Eu te disse? É melhor você guardar esses seus pensamentos. Originalmente, eu vi alguma utilidade em você. Prepare-se para o que você vai deixar. Você realmente é ousado. Contatou diretamente Liu Qianqian para sujar o nome de Xing. E eu fui gentil com você demais. Ela bateu com a mão no queixo dele, forçando-o a erguer a cabeça. Ele balançava a cabeça incessantemente. Mas isso não trouxe de volta a compaixão dela. Van Xuan. Meu JR claramente é o único filho do bilionário. Mas enganou você por 5 anos, dizendo que era de família pobre. Agora nós ofendemos novamente. Você não acha que ele ainda tem sentimentos por você, certo? Em vez de esperar que ele se vingue depois. Então, por que não nos unimos para derrubar a família Gu de uma vez por todas? Ouvindo o que ele disse, a força nas mãos de Evan Xuan finalmente diminuiu um pouco. É verdade. Ele é claramente o único filho do homem mais rico, mas escondeu isso dela por 5 anos. Se ela já soubesse que ele era o único filho do bilionário, ela não precisaria se casar com outra pessoa. Ela não se importou com a identidade falsa que ele criou, e ainda estava disposta a mantê-lo ao seu lado. Mas ele aproveitou a oportunidade para se livrar dela completamente, e ainda a fez perder tanto. Então, por que ela ainda teria que manter a sua identidade elevada? Deixei-o também se degradar. E então, espere até ele ficar sem saída. Não seria melhor ele ter que voltar a se apoiar em si mesmo? De qualquer forma, quando ele saiu pela primeira vez, já havia jogado fora tudo que tinha a ver com eles. O que foi queimado, queimou. Contanto que eles mantenham a firmeza aqui, ele só poderá carregar a reputação de amante, certo? E Evan Xuan soltou a mão que segurava o queixo de Jian Yubai. Ao olhar para ele, seus olhos finalmente mostraram um pouco de satisfação. Então, você precisa se esforçar mais. É necessário derrubá-lo completamente da posição de bilionário. Depois de dizer isso, ela não ficou mais aqui. Ela se virou e saiu da mansão de Jian Yubai. O rugido do motor do carro foi se afastando. A raiva nos olhos de Jian Yubai estava crescendo cada vez mais. Ele fez isso. Não foi um impulso momentâneo. Desde que voltou de o show desta vez. Ao saber que ele estragou a licitação, e ainda ofendeu o jovem bilionário, a família Jian decidiu abandonar Jian Yubai sem hesitar. Ele originalmente queria depender de Evan Xuan. O casamento estabeleceu-se firmemente na família Jian. Mas ele apenas mencionou. Os pais de Jian lhe deram um tapa na cara. Você ainda se atreve a mencionar o casamento com Evan Xuan? Hoje, assim que ela voltou, ela veio até nós para cancelar o noivado. Não consegue manter nenhuma mulher. Diga você mesmo. Qual é a sua utilidade afinal? Até este momento, Jian Yubai percebeu. Ele foi abandonado por todos. Mas por que isso? Gu Xing por sua causa. Eu fui abandonado pela família Jian. E desprezado por Evan Xuan. Que direito você tem de ainda olhar para mim de cima? Ele descontou todo o seu ressentimento em mim. Arrastou Liu Qianqian e Evan Xuan, apostando tudo, tentando fazer uma última luta. Eles achavam ingenuamente que bastava apagar o nosso passado. Mesmo com as provas de 5 anos de relacionamento, eles poderiam falsificar provas ainda mais antigas, para confundir a verdade. Até que eu divulguei diretamente 2 vídeos de monitoramento, e as conversas que Jian Yubai teve comigo quando me provocou. O vídeo é de 1 mês atrás, quando eles estavam na frente de mim, conversaram em outra língua. Embora as vozes de algumas pessoas no monitoramento estivessem um pouco distorcidas, a mensagem que passaram ainda estava. Foi transmitido de forma muito clara. E Evan Xuan escondeu de mim e ficou noiva de outra pessoa. E ainda tentou, em nome do amor, me
manter ao seu lado como amante. E o outro vídeo de monitoramento mostra o confronto entre Jian Yubai e eu do lado de fora do banheiro. No vídeo, é possível ouvir claramente Jian Yubai dizendo que eu afirmei que namorei Evan Xuan por 5 anos. Mesmo que, se formos falar sobre quem realmente foi a pessoa intrusa, deveria ser Jian Yubai. Além de ser um incapaz arrogante, ele não respondeu. Se a pessoa que se intrometeu realmente sou eu, com o temperamento de Jian Yubai, já era para ter refutado naquela hora. Além disso, todas aquelas fugas dele depois, as palavras que se gabava na frente do namorado verdadeiro. O que você acha? Nada disso parece algo que aquela pessoa ponderada diria. Na verdade, parece mais que quem tem tal pensamento de ser o amante. Na verdade, ele mesmo sabe que é o tipo de pessoa que se intromete que diria isso. Virou instantaneamente. O quão severos os internautas eram comigo. Agora voltou contra eles. E Evan Xuan e Jian Yubai foram xingados horrivelmente quando aqueles internautas que se autodenominam justiceiros invadiram a página de Ye. Os comentários nas redes sociais de Evan Xuan e Jian Yubai com insultos furiosos. Eu, imediatamente, entrei com uma ação judicial. Aqueles que costumavam ir aos meus comentários para me insultar ganharam muitos likes. E aqueles internautas que aproveitaram a confusão para espalhar mentiras sobre mim, junto com o grupo de amigas de Jian Yubai e Evan Xuan, todos eles foram processados. Não acompanhei mais os desdobramentos pessoalmente. Deixei tudo a cargo do departamento jurídico para resolver. Ao entrar novamente na minha conta de redes sociais, a seção de comentários finalmente estava muito mais limpa. Algumas pessoas que estavam apenas fazendo show logo foram silenciadas. Assim que o tempo de silenciamento acabou, estava prestes a continuar com minhas provocações. Descobriram que tinham uma nova imagem no próprio histórico. A partir desse momento, fiquei completamente em silêncio. E ao ver comentários gentis e consoladores, eu também fiz uma postagem especial no Weibo. A justiça divina tarda, mas não falha. Apenas aqueles com consciência pesada temem rumores. E eu só vou recorrer à lei para defender os meus direitos. Jian Yubai foi completamente abandonado. Eu não prestei muita atenção nas coisas que aconteceram depois. Eu confio na capacidade do departamento jurídico de Zan. Com certeza, eles pagarão o preço que merecem. Apenas no dia em que eu vi que Jian Yubai foi processado, nem mesmo um advogado disposto a defendê-lo conseguiu encontrar. Isso foi um pouco decepcionante. Na verdade, se Jian Yubai não tivesse agido de maneira imprudente na minha frente, ele poderia muito bem manter uma paz superficial com Evan Xuan, ser um casal comum de uma rica união. Mas ele simplesmente não estava satisfeito. Quando eu ainda estava ao lado de Evan Xuan, ele queria me afastar. Eu me fui. Ele culpou a mim por todas as injustiças que sofreu, determinado a me esmagar sob seus pés. Mas acabou desse jeito, incluindo aquelas irmãs de Evan Xuan lideradas por Liu Qianqian, sempre subestimando os outros, acreditando que o nascimento decide tudo. Depois percebeu que não havia espaço para reconciliação com eles. Embarcaram em um caminho de miséria junto com Jian Shaobai. No final, foi processado junto com eles. Para quê? Em contrapartida, a personagem central dessa farsa, Evan Xuan, nunca havia emitido qualquer declaração a respeito. Ela simplesmente optou por não falar sobre o assunto. Em vez disso, conseguiu se distanciar da situação. No dia em que essa situação chegou ao fim, um representante do departamento jurídico veio me ver. Ele me apresentou o resultado. Devido à gravidade dos fatos, as pessoas ainda gritavam no tribunal que não estavam erradas. A atitude de admitir erros era péssima. Além disso, eu me recusei a fazer um acordo. No final, todos foram condenados a 2 anos. Depois, os internautas começaram a zoar. Um grupo de jovens ricos gritando por serem trancafiados na prisão era realmente uma cena rara. Tenho medo de que essa seja a única vez que eu veja isso na vida. Depois de saber o resultado final do julgamento, eu não prestei mais atenção ao que veio a seguir. Apenas não pensei que Evan Xuan realmente veio me procurar novamente. Naquela época, eu estava discutindo com Song Honghuan para onde ir comer depois do trabalho. O telefone interno da recepção começou a tocar. O Sr. Gu disse que uma senhora de sobrenome Ye queria ver Ju. Quando ouvi essas palavras, eu fiquei surpreso por um momento. Olhei para o lado e vi que levou apenas 1 mês para que o grupo Ye havia reprimido Song Honghuan muito mais do que antes. Pensei por um momento. Acabei concordando. Eu também estava muito curioso. Diante de uma situação em que ambos já haviam rompido completamente as relações, por que ela ainda viria me procurar? Eu pensei que a Evan Xuan de agora deve estar passando por dificuldades. Mas no momento em que a vi de verdade, eu ainda fiquei surpreso por um instante. Apenas alguns meses sem nos ver, eu quase não consegui reconhecê-la. Aquela mulher na frente da mesa, com uma aparência completamente abatida, parecia ter envelhecido pelo menos 10 anos. Afinal, era a deslumbrante Evan Xuan,
que eu vi há pouco tempo. Mas eu apenas fiquei surpreso por um instante. Em breve, recuperei minha expressão neutra, com uma expressão distante, como se estivesse a 1000 milhas de distância. Enquanto Ye Wanshu olhava para Song Hwan-Hwan, que estava ao meu lado. Parece que ela não esperava que eu estivesse aqui também. Minha respiração se descontrolou por um momento. Mas ela também sabia que agora não tinha mais nenhuma voz diante de mim. Seu rosto estava cheio de tristeza. Ela implorava pela minha última gota de compaixão. Xing, eu sei que no passado fui eu quem te decepcionou. Eu realmente nunca menti para você antes. Eu sempre amei apenas você. Então, em nome do que tivemos no passado, perdoe a família Ye. Ela se mostrou muito submissa. Não parecia em nada com a pessoa que era quando estávamos juntos. Ela tentou o seu melhor para reprimir. Mas a verdade sempre acaba transparecendo. As cores de seu verdadeiro eu transpareciam de todas as maneiras. Mas eu apenas encolhi os ombros. E balançou a cabeça. Ela apontou para Song Hwan-Hwan ao lado dela. Não sou eu quem quer reprimir a família Ye. Por que você não pede ajuda? Eu sorri levemente, mantendo um sorriso no rosto. Mas meu sorriso não atingia meus olhos. Além disso, Ye Wanshu, o nosso antigo relacionamento, não foi você que já havia desgastado? Quando ela ficou noiva de outra pessoa pelas minhas costas. Quando ela só pretendia me manter como amante. Enquanto ela usava uma língua estrangeira para falar com aqueles amigas, zombando e menosprezando. Nunca pensou em me impedir. Quando Jian Yubai e suas amigas espalharam boatos sobre mim, e ela estava tranquila em ser a namorada dele. Agora ela vem falar novamente sobre o nosso relacionamento. Então, naquelas ocasiões, por que ela não se lembrou? Nós já tivemos sentimentos. Assim que essas palavras foram ditas, o rosto de Ye Wanshu imediatamente ficou pálido. Naquele momento, ela só sentia um gosto amargo na garganta. Engolir era um esforço. Xing, eu sei que estava errado. Eu te peço desculpas. Mas se continuar assim, a empresa Ye realmente não vai conseguir aguentar. Eu apenas dei de ombros, sem me importar. O que importa para mim se a empresa Ye não aguenta? Ye Wanshu, eles todos pagaram por suas ações. Com que direito você acha que um pedido de desculpas superficial pode te livrar de tudo? Mas eu nunca fiz nada disso com você. Ela estava visivelmente ansiosa, tentando se justificar. Mas viu no momento em que minhas palavras caíram, que nem mesmo o sorriso falso conseguiu sustentar. Você nunca fez. Você apenas ficou assistindo impassível. Ye Wanshu, observadores como você são os mais desprezíveis. Olhando para a mulher à minha frente, meu desprezo estava claramente visível em meus olhos. Ye Wanshu, é justamente por causa da sua observação. É por isso que suas irmãs falaram mal dela. É por sua conivência que deu a Jian Yubai várias oportunidades de me machucar. E agora você diz que você não fez nada. Ah, sim? Você diz que não fez. Eu também digo que nunca pressionei a Ye. Essa ajuda da família Ye. Eu não posso ajudar. Depois de falar, minha voz aumentou. Linda, acompanhe os convidados até a saída. Linda abriu a porta do escritório imediatamente, com um sorriso muito oficial no rosto. Por favor, Ye Xiao. Ela ainda queria dizer algo, mas eu já estava puxando Song Hwan-Hwan direto, passando por ela rumo à saída. Afinal, eu sou o CEO. Ocasionalmente, faltar um pouco não faz mal a ninguém, desde que alguém no escritório esteja lá, com a Linda olhando para enviá-la embora. Não haverá problemas. Então, o que vamos comer? Comida ocidental ou comida caseira? Já faz um bom tempo. Estou com um pouco de vontade de comer comida caseira. Então vamos fazer comida caseira. Eu faço o que você disser. Song Hwan-Hwan sorriu, com os olhos brilhando. Totalmente diferente de como era quando a conheci pela primeira vez. Ela olhou para trás. Ela franziu a sobrancelha para mim. Como você sempre faz o que eu digo. Parei meus passos de repente. Quando olhei para ela, o olhar profundo e intenso dela fez meu coração disparar. Estava prestes a mudar de assunto e seguir em frente. A voz dela já vinha me seguindo por trás. Por que Xing? Eu gosto de você. A confissão dela parecia um pouco repentina, mas também era algo que eu já esperava. Parei novamente, quando me virei para olhar para ela. Não pude evitar um suspiro. Mas eu sei que... Você disse. Você ainda não está pronta para aceitar um novo relacionamento. Então, quando você estiver pronta para aceitar, eu posso ser o primeiro? Os olhos dela brilhavam como as estrelas. Eu olhei para a luz que brilhava em seus olhos. As palavras de recusa não conseguiam mais sair. Eu sorri. Ela exibiu um leve sorriso. Já que você está sendo tão sincero, então eu serei obrigatoriamente gentil e aceitarei. Ela também retribuiu com um sorriso, ignorando o que eu disse. Com relutância, acolheu-me de acordo com seu verdadeiro desejo. Song Hwan-Hwan esperou por vários invernos e verões solitários.
Ela acreditava firmemente que a próxima estação chegaria. A solidão não a acompanharia mais.